Fogueira com Elas começando. Eu sou Milene Nascimento. E eu sou Fabiana Barros. Se você é como nós e perdeu muitos amigos porque ficava falando da transição planetária, chega aqui no nosso podcast, que esse é o seu lugar. Hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, né, Mila? Sim, o Emanuel Lema. Muito especial. A gente estava bem ansiosa esperando ele, né, Emanuel? E a gente está muito feliz em receber essa pessoa que tem tanto conteúdo da espiritualidade. Sou fã, assisto os vídeos, né? E é uma honra te receber aqui. Mas antes de dar as boas-vindas oficiais aqui pro Emanuel, primeiro vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem like, irem lá no nosso Instagram. Canal, isso, seguir a gente e tudo isso. E vou dar um presente para ele também da nossa patrocinadora, Co-Criou Lifestyle. Fique à vontade para abrir. E a gente também ganhou, né? Que a gente merece. Adoro presente. Já vamos abrir aqui para mostrar para vocês. Quem for ali na descrição do vídeo tem o nosso cupom de desconto. Uau, olha aqui. Eu sou. Ai, que linda. Adorei. Que linda. Arquituros, buraco de minhoca. É um siriano. Próxima estação, Arcturus. Né? Mas eu trabalho com a terapia arcturiana, né? Então, sim. Que legal. Maravilha, A muito sua obrigado. É o quê, Mila? A minha é... Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É um mantra, né? É, mantra de Eu adoro esse mantra, adoro. Legal, amamos. Muito bom. Vou deixar a caixinha aqui, ó, divulgando, Co-Criou Lifestyle. Né, Emanuel? Muito obrigado. Então, Emanuel, a gente queria que tu começasse falando um pouco de ti, da tua história. A gente assistiu alguma coisa, né? Os vídeos contando da tua história, conexão com os sirianos. Então, começar. Fica à vontade para passar o teu conhecimento, né? Maravilha. Então, boa tarde, né? Boa tarde, pessoal de casa também. Boa noite, bom dia. E agradecer pelo convite de vocês, né? Agradecer a vocês por esse espaço, pelo trabalho, que realmente é muito importante hoje estarmos expandindo esses conhecimentos de uma forma mais pragmática, digamos assim, né? Todos eles. E eu entendo a seriedade do trabalho de vocês, né? Para construir realmente esses conhecimentos e poder expandir, né, tantas formas de expressões divinas da mediunidade, da espiritualidade, das consciências mais diversas que existem, né? Então, a forma de elas se manifestarem no mundo, isso tem muita gente com muita história para trazer isso, através de si, né? Então, agradecer realmente por esse espaço e realmente é uma honra, né? Poder estar aqui com vocês, poder contribuir, né, um pouquinho com esse espaço maravilhoso. Obrigada. Que legal, uma honra te receber aqui também. Então, vamos Maravilha. lá. Bom, eu sou Emanuel Lema e atualmente estou com 40 anos, né? Eu já vim de uma família, né, de um berço espírita. Então, minha mãe chegou a conhecer o Chico Xavier em 85. Ai, que legal. Ela foi lá, eu estava com um pouco menos de um ano. E, na época, minha mãe já estava iniciando... Chegou aí lá, então, também? Eu não fui porque eu era muito pequeno. Bebê. Porque na cidade que eu nasci, que é em Brusque, a minha mãe tinha iniciado lá um trabalho junto com o delegado, né, espiritual. Não era ainda uma casa espírita, mas era o princípio de uma casa que hoje existe lá, né? Então, eu não me recordo o nome como ela está hoje, mas era só uma casa, assim, que eles se reuniam porque haviam duas meninas lá, né? Que elas começaram a fazer umas brincadeiras do copo e tal, e elas já tinham uma mediunidade e ficou uma loucura, porque elas começaram a ver espíritos em todo quanto é lugar, e como sabiam que a minha mãe, ela já vinha de um estudo espírita, já tinha muitos livros, né? Vinha assim, e daí foram buscar ela para ajudar com aquilo, né? Aí ela basicamente foi lá, começou a instaurar o evangelho no lar, né? Enfim, é basicamente isso, para que elas conseguissem ganhar mais consciência sobre
a mediunidade delas, né? Então, enfim, daí eles começaram com esses estudos, trabalhos lá, junto com o delegado da cidade, né? Ele até lançou um livro, né? Que é o João, que eu também não sei sobre o nome, mas é o João naquela época. E ele fez até um livro depois, né? De uma autobiografia, e falando desse momento. Daí eles foram, né? De carro até Uberaba, né? E lá eles conheceram, e lá daí o Chico conversou com a minha mãe, né? E ela estava lá, assim, falou para ele, tô muito feliz, né? Honrado de poder estar aqui contigo. E ele agradecia a ela pelo trabalho que eles já estavam fazendo ali, né? Com essa parte, porque como essa região, né, mais de alemães, né? Sim. É bem mais assim, luteranos, né? Sim. Então, era muito importante ter essa célula lá de uma maior consciência da questão espiritual, questão de reencarnação, enfim. Porque estava faltando muito esse trabalho ali. Aqui no sul, né? Então, ali em Brusque, então, ela iniciou esse trabalho, né? E, enfim. Então, vindo já de um berço, né, espírita nesse sentido, mas eles não eram espíritas desde o começo. Minha mãe começou a ir atrás do espiritismo em 73, quando meu irmão mais velho estava com 2 anos, porque ela precisava, assim, ele tinha muitos terrores noturnos, ele via, já era uma criança com uma mediunidade muito avançada, então ela via muita coisa, e era bem perturbada, assim, com várias situações, né? Então, ela precisou buscar, e já tinha, ela estava nessa época lá em Ponta Porã, que é Mato Grosso do Sul, se não me engano. E lá, então, já tinha, né, umas pessoas que estavam chegando até ela com alguns livros. Não, vai lá. Só que ela tinha um pouco de receio, porque olha que loucura. A época, né? Na infância dela, quando ela era criança, na casa dela, né, a minha avó que criou ela, eles levavam algumas pessoas para fazer alguns trabalhos de, não sei, era candomblé, assim. Aí tinha algumas entidades que iam lá, comiam vidro. E ela ficou... Nossa, meu Deus. E ela ficou, uma criança, ela ficou muito impressionada com aquilo. Então, ela fugia de toda vez que tinha qualquer coisa. Espiritismo, não quero saber disso aí, quero saber nada disso. Já tinha todo aquele estigma que tem, sim, né, de transformar a religião de matriz africana numa coisa ruim. E aí assusta mais ainda. Mas hoje tem, né, gente? Imagina 73, 70... Sim. Era muito mais, né? Imagina, não? Sim, a gente às vezes precisa quebrar todo esse paradigma na nossa cabeça, senão a gente não avança de jeito nenhum. E o meu bisavô, né, o vô da minha mãe, que era o vô Blota, ele era uma figura muito conhecida lá em Bagé, Rio Grande do Sul, né? Porque ele tinha uma casa espírita. Tu vê, e minha mãe, ela sentava lá na primeira fileirinha e tal, mas depois foi totalmente se distanciando. E ele era muito conhecido já por fazer desdobramento totalmente consciente. Ele sentava na cadeira e em questão de menos de um minuto ele saía e ia trabalhar, assim, ia tal. E a esposa dele também tinha essa habilidade muito, assim, mas muito desenvolvida, mesmo, assim. E tanto até tem uma história muito conhecida que ele ganhou, né, um terreno, um sítio, enfim, de um cara que ele era, assim, um fazendeiro, tinha algumas fazendas, e ele já estava muitos anos sem andar. E ele foi chamado, né, para ajudar ele, enfim, porque alguém que tinha uma mediunidade já tinha visto, não, isso aí não é físico, não sei o que, é espiritual. Ele foi lá. E ele foi lá atender, e quando ele saiu do corpo, ele viu que realmente tinha um monte de coisa amarrada nas pernas dele, que ele já podia estar andando há muito tempo. Nossa, e ele foi lá... extrafísicas. Extrafísicas, isso. Tanto espíritos mesmo, como dispositivos, enfim. E ele foi lá, né, com toda a equipe, claro, né? Nunca era ele sozinho, toda a equipe que ele trabalhava com ele. E removeram. E o senhor levantou e saiu andando. Olha. Aí ele pegou e deu um terreno, um sítio, uma coisa pra ele. Uma história assim, ficou conhecida, né? Então, e tu vê, a minha mãe tinha essa possibilidade, mas depois ela se afastou, enfim, por todas essas coisas meio traumáticas da infância, assim, né? E ela também já tinha uma mediunidade, então ela via algumas coisas, né? Às vezes ela via um quadro se mexer, falar com ela, então ela via umas coisas assim, claro, mediunidade ali, né? Então ela se afastou. Então só depois, com meu irmão, com aquela coisa, né? A dor chamando, né? Que daí meu irmão lá transtornado, ela foi atrás, daí ela começou a devorar, né? Ela tinha uma bibliotecazinha lá nessa centro espírita lá em Ponta Porã. Ela devorou todos os livros, tudo que tinha, né? Então, e de lá pra cá, claro, como eu nasci em 84, eu já nasci no meio, né? Legal. Então já tinha toda essa proposta, já tinha evangelho no lar, né? Já tinha de ir num centro espírita tomar um passezinho, já tinha de fazer a evangelização das crianças, né? Aí, no caso, nós viemos para Florianópolis
em 86, né? Então, eu estava com um pouquinho menos de 2 anos, né? Então, aqui a gente já começou, né? A minha mãe já começou a buscar locais, né? Que eram centros espíritas, para eu começar a evangelização. Ela conheceu o coral que tinha, né, espírita daqui de Florianópolis, que foi se apresentar em Blumenau. Ela foi lá ver eles. E esse é o grupo que até hoje a gente tem uma irmandade, né, uma proximidade muito grande, que depois, quando nós viemos para Florianópolis, a gente começou a participar lá. A minha mãe foi fazer música na UDESC, já eram pessoas da música, se juntaram, fizeram coral, fizeram banda, fizeram os primeiros teatros espíritas do Brasil, que é pelo NEA, que é o Núcleo Espírita de Artes, e eles foram rodando o Brasil com essas peças teatrais espíritas, né? Aí meu irmão foi ator, minha mãe, né? O pessoal ia assim, e foi muito legal, foi bem forte, assim, na época. Tu veio já preparado, assim, nessa família, né? Sim, principalmente com essa parte artística e espiritual. Sim. Então, a gente sempre teve esse caminho junto. E depois, aí a mamãe foi para o lado da musicoterapia. Então, ela fez a pós-graduação em musicoterapia em Ribeirão Preto, né, em São Paulo. E daí é onde entrou para uma parte realmente mais, vamos colocar, científica, metodológica, pragmática, da música junto com a cura, de fato, né? E realmente já tinha um grande, legal, que é o que eu trabalho hoje também. Então, esse passos dela. Esse caminho, né? Então é um trabalho que naquela época, né, quando se falava assim muito sutilmente, já numa faculdade de música e tal, falava assim do bem-estar, falava, né, de você, a diferença que fazia você ouvir uma música clássica, a questão da inteligência, né? Sim, colocava para os bebezinhos ouvirem, né? Aí começou, inclusive, até aquela coisa de botar, né, para as vacas, para darem mais leite, né? Isso já é uma coisa antiga, na verdade, né? Colocavam nos galinheiros para acalmar e tal. Então, é uma coisa que eles viam, só que não tinha um estudo, tinha simplesmente uma questão empírica. Ó, eu fiz e funcionou. Deu certo, acalmou, né? Isso. Como quase tudo, né, nessas questões holísticas, né, elas eram assim, né? Então era tudo baseado numa questão de crença, de fé. Não existia né? Vai teste, faz o teste AB. Funcionou, se pra não funcionou. você funciona, né? Então faz, mal não vai fazer. Exatamente. Mas o brasileiro tem isso muito bom. Porque a gente mete a cara em tudo, tipo, não vai fazer mal, e vai. Faz tal coisa, né? Eu acho uma infância bem doente, assim, dos 2 aos 12 anos eu vivia doente. E, meu Deus, a mãe fez tanta coisa, tanto benzimento, tanta simpatia, tá repercutindo agora, né? No espiritual. Mas o brasileiro não tem isso. Mesmo tendo, assim, uma religião fechada, ele vai fazer o que tiver. E tem aquele ditado, as palavras têm poder. Todo mundo fala esse ditado, mas você vê alguém aplicando ele? E se a pessoa levasse só ele a sério, a vida já ia mudar 50% já. A dele é das pessoas em volta. Tanto que a gente tem aí, né, os famosos decretos. A gente tem, eu tenho alguns cursos de barras de axis, né? Os processos verbais. Muitas frases, muitas perguntas que empoderam, né, o processo. Então, você fazendo esses decretos ou as perguntas que você joga, né, ao universo, e depois você para de olhar para aquilo, né? É isso, né? Mas então, até os da Fraternidade Branca, né? Que os decretos de São Germain. Teve uma época que eu fazia muito decreto, assim, ficava meses só em decretos e funciona, né? Sim, funciona. Claro. A gente, inclusive, tá fazendo de novo lá em casa agora o do São Miguel, Arcanjo dos 21 Dias, que eu, inclusive, produzi, né? Eu fiz uma produção musical com clipe e tal, que tá no YouTube. Que é com o decreto, né? É o São Miguel Arcanjo, né? A oração dos 21 dias. Lá coloca, daí depois você vai falar o seu nome e tal. Mas eu fiz uma produção musical mesmo junto, onde eu incluí os mantras, né? Que é o famoso, que falam no final, né? Que é o Kodosh, 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 Adonai Tsevayot. E o outro que é o mantra de conexão com o comandante Soin, que é o comandante siriano da nave Alpha, que é responsável por todo esse processo da ativação genética da Terra. Que legal. Né? Que daí é o Soin, Manuak, Sikil, Kinawa. Então, lá também está nesse vídeo, né? Que tá lá no meu canal, que é bem legal, assim, é bem forte, A gente assim. vai deixar a descrição do teu canal. Vai deixar, é isso que eu ia falar. Falando dos sirianos agora, vamos entrar nesse assunto tão maravilhoso. Explique pra gente quem são, de onde vieram, do que se alimentam. Vamos lá. Tudo. Bom, existe o que o mundo sabe, existe o que nós...
que chega para nós das mais diversas formas, né? Existe o que é, né? Então, assim, ó, muito se fala da estrutura conhecida hoje de Sirius sendo um sistema binário, sendo Sirius Alpha e Sirius Beta, ou A e B, né? Mas tem toda a questão da cultura dos Dogons, né? Que é lá da África, que eles falam, não, é Sirius A, B e C. No livro do Robert Temple, que ele fala também, que é o Mistério de Sirius. Ele fala de Sirius C, né? Então, o que acontece? Todas as vezes que eu indaguei Sirius sobre a questão de Sirius C, fala, não existe, não tem. Só que acontece, muitas coisas eles falam, só que a resposta deles, ela abrange outras possibilidades. Eles, que nem, sabe aquelas coisas meio mestre dos magos, assim, que perguntam uma coisa, eles respondem, não, mas olha só, se tu analisar essa resposta aqui, pode ser isso aqui também, pode ser isso aqui, né? Então, o que acontece? Até onde eu sei, depois que eu fui com alguns questionamentos, o tal do Sirius C, ele não é um planeta físico, é um planeta etérico. Que ele já foi um planeta físico, mas que ele não existe mais. Hoje ele não existe mais não na existe. fisicalidade. Simplesmente mas, só para esclarecer assim para o pessoal, né? Sirius é a constelação de Sirius. Constelação de Sirius, né? Onde temos conhecidamente pela nossa ciência, pela astronomia, o Sirius A e Sirius B. Ambos essa constelação, esse sistema, na verdade, ele está a 8,7 anos-luz da Terra, tá? Isso. Não são as Três Marias, né? É outra coisa, né? Não, Orion, as Três Marias é de Orion, que são o cinturão, né? Confundo, Isso, que eu não lembro do nome delas, mas algumas coisas com M. Eu não lembro também. Bom, então, em Sirius, existe o Sirius A, né? Que é uma gigante, né? Azul, enorme, né? E tem Sirius B, que é menor, que é uma anã branca, né? Então, aí alguns falam que talvez o Sirius C poderia ser, né? Esse é um outro ponto também da ambiguidade da resposta. Que, na verdade, ele poderia ser uma anã marrom. Porque eles dizem que a tal da anã marrom, ela não é detectada pela nossa atual tecnologia, a menos que seja muito próxima. A anã marrom, ela é na verdade, ela é uma falsa estrela. É como se fosse um sol que não deu certo. Porque ela só consegue explodir um tipo de hidrogênio, que se não me engano é o deutério, que ele é muito fraco. Então ele consegue estourar só ela. Então ela realmente, no caso, não aparece na hora. Porque hoje, como é que é a detecção? Uma estrela sem brilho. É por infravermelho. Então tem que ter uma coisa mínima. E elas são muito fracas. E existe a teoria, inclusive, que fala que boa parte da suposta massa do universo que é calculada seriam desses que não são detectáveis. Que eles não conseguem detectar. Essa é uma outra teoria que é falada, né? Da questão de ele ser uma anã marrom. Bom, então, esse sistema solar de Sirius, né? Eles, a rotação de Sirius Beta com Alpha leva em torno de 50 anos entre eles, né? A rotação entre eles, tá? Uma outra coisa que tem também da nossa ciência, que eles falam que talvez existisse uma Sirius C, é que eles falam que, assim, não, existe uma pequena anomalia, que se não me engano é tipo 0,004 graus, nessa orbitação entre Sirius A e Sirius B. Só que eles não conseguiram achar por que tem essa pequena anomalia né, desses graus de rotação. Então, mas pode ser então Sirius B. Mas pode, mas não é. Mas não tem né? Mas só para explicar então para o pessoal, né? Sirius é uma estrela e tem um sistema solar todo de planetas. Assim como o nosso Sol aqui. Vamos lá, é assim, ó. Sol, temos Sirius A, que é um Sol, uma estrela, né? Na verdade, gigantesca, né? E temos Sirius B, que é uma anã branca, bem pequenininha. E eles orbitam, né? Entre eles. Em Sirius A, que é uma estrela, existem mais de 400 planetas. Só que, claro, isso já é uma informação holística ou espiritual, porque a nossa ciência não fala, tem mais de 400. Captar. Não fala, isso. E
Sirius B tem menos planetas, mas tem também que orbitam ele, porque apesar de ser... Como é que é a função? As estrelas que viram anãs, elas tendem a chegar num ponto que, assim, ou elas explodem e depois acaba virando um buraco negro, alguma coisa, ou ela perde bastante do material e vira realmente uma anã, né? Então, é nesse caso. Aí tem vários tipos de estrelas anãs. Então, mas só que ela tem o quê? Uma gravidade, né? Uma massa muito grande, concentrada, mesmo que ela seja pequena. Tanto que ela está ali num sistema, né? Rodando, né? Junto com o Sirius A. Bom, então, eles têm... E o que acontece? O padrão é que ao redor de Sirius B temos majoritariamente planetas do tipo aquáticos, né? Onde tem os famosos, né? Os seres golfinhos e tal, cetáceos, né? Seria mais aquáticos, cetáceos, né? Que daí... ou até que são seres aquáticos que realmente, né? O mundo é embaixo da água mesmo, né? Uma coisa tipo meio sereia, meio coisa assim, meio né? Isso. E temos Sirius A, que daí realmente Sirius A, eles abrigaram muitas raças diferentes ao longo de muitas guerras galácticas, sejam guerras de Orion, sejam as guerras de Lyra, muitas guerras. Então, vieram muitas raças e foram habitando por lá. Inclusive os famosos felinos, né? Que é o mais clássico. Vamos falar, sirianos felinos. Esse é o clássico, são a raça felina, que são seres, né, humanoides com aquela cabeça, enfim, de algum felino. Isso, o Shankar, o Shankar, que é o famoso, o leão branco, né? Que ele tem até o símbolo do Shokurei na cabeça, né? Entende? E quem, supostamente, até onde eu sei, teria trazido, de fato, o reiki para nós, são essa galera de Sirius, dos felinos, para cá. Que eles que trouxeram esses conhecimentos. Bom, aí o que acontece? Mas nem os felinos seriam originalmente de Sirius. Entendi. Eles são a raça felina. Eles moram lá. Tipo Ragnarok. Foram pra lá. Assim só como que há muito tempo. A gente não é originário exatamente, daqui, da Terra. Exatamente. Nós, aquela coisa, né? Não, eu não sou Emmanuel, eu estou... eu estou terráqueo, eu estou aqui, né? Mas isso é um ponto bem interessante. Porque muitas pessoas vêm falar comigo querendo primeiro saber assim, de onde eu sou? Eu não tenho essa habilidade, olhar pra ti, você... que pena, eu ia perguntar isso, era a próxima pergunta. É um ETzinho lá não tenho essa habilidade, aliás, graças a Deus. Sim, né? Isso aqui infere ser tua Se vida. já é um inferno assim, imagina. Né? Aí, então as pessoas querem muito saber realmente de onde são e tal, qual que é a minha origem. Só que o que acontece? A origem estelar delas, né? Só que, vamos lá. O que é isso, né? O que é essa questão da origem? Hoje, eu falo para vocês que eu me vejo assim, bem mais distante e desapegado da questão Sirius em si. Porque eu acho que até um dos pontos que quando eu estava lá, para vir para cá, para que eu mesmo, num processo do meu eu superior, querendo que eu evoluísse em algumas questões, porque nós não somos seres, de Lyra, das Pleiades, nós somos seres do universo, do cosmos. E nós somos eternos, né? Então, tu partir desse princípio, eu sou eterno, eu vim de algum lugar e eu vou para algum lugar. E eu estou aqui agora também, né? Leva em consideração onde você está, bote o pé no chão. E esse, inclusive, é um ponto que eu vou trazer para vocês aqui em alguns momentos, né, desse podcast, que a palavra é desapego. Sim. Teve uma coisa que eu vi se repetir na minha vida mas tantas vezes, seja com conhecimentos que eu estudo, seja com filosofias, seja com experiências de vida, seja, enfim, com qualquer tipo de contato extra, sempre caía numa coisa, num processo de um desapego, né? Eu converso muito com a Amanda também essa questão, o desapego, não, mas isso aqui mas desapego já é um ponto mais acima, realmente, é um ponto muito acima, porque como é que você vai pegar se não, eu vou me desapegar da minha origem estelar, vou me desapegar do pai, da mãe, do filho.
É complicado, mas por que é complicado? Porque o nosso conceito atual de desapego a não estar mais com aquela coisa. Não. É o fim, né? Acabou. E não é isso. O desapego não faz com que você entre em uma inação, numa não ação sobre aquela coisa. Não. Você continua no karma. Karma é ação, não é reação, é ação. Significa ação, apenas. A gente aqui desconstruiu esse conceito. Então, você continua no karma. Você continua na ação sobre aquela coisa. Eu sou desapegado da minha casa, mas você continua morando lá. Eu sou desapegado da minha profissão, engenheiro, arquiteto, mas eu continuo exercendo aquela profissão. É que se ela for embora ou ficar, para você tanto faz, né? Exatamente. E isso que é o tal, né, do Karma Yoga. O Karma Yoga é ação desinteressada. Ou seja, desapegada. Seria, em resumo, tu ter mais leveza. Sei lá. Divina indiferença. Porque quanto mais você está conectado com essa questão de desapego, mais você está de fato conectado com o Dharma. Existe o meu Dharma, existe o Dharma talvez da minha família, existe o Dharma do planeta. Existe o Dharma do sistema solar, porque tudo são consciências, né, que vão indo. Existe o Dharma da galáxia, existe o Dharma do universo, que é conhecido como Dharman. Então, esses conceitos do Dharma fazem com que você faça uma coisa, mas por quê? Porque tem que ser feito. Não, mas tu não tem uma explicação racional e toda... Não, porque você simplesmente... O mais próximo que você consegue explicar é não, porque eu tô sentindo. Por isso que é importante, né, meditar e manter alinhamento com a intuição, porque senão você fica perdido total. O mais próximo que a gente consegue chegar hoje dessa grande consciência, né, de Deus, ou consciência do desapego, enfim... ou toda essa questão é o sentir. Por isso que na terapia multidimensional arcturiana, que eu trabalho, que eu aplico, se fala muito da questão do coração. É uma terapia que, basicamente, ela trabalha muito com o coração. Ela trabalha com a questão tanto da limpeza, quanto da remoção de possíveis, né, bloqueios, traumas, couraças, né? E também no trabalho todo energético, de amplificação, de conexão com os outros chakras, né? A construção do novo chakra cardíaco que está sendo, né, feito, não digo nem da humanidade, mas dessa atual espiritualidade, porque é uma coisa que não é somente do ser humano, que é esse novo chakra, que é um chakra diamante de 144 faces. Então, imagina um diamante com 144 né, faces. Esse vai ser o novo chakra, né? Que ele está muito gradualmente sendo trabalhado, sendo criado. Tem alguma ligação com o chakra tímico ou não? Porque assim, o timo, ele é a glândula ligada ao chakra cardíaco, né? E o que acontece? O cardíaco, ele tem 40 mil neurônios, o coração tem 40 mil, isso é da ciência. Esses 40 mil, eles estão vendo toda a conexão que ele tem, tanto com o nosso cérebro, que é o do intestino, que é o monte, que basicamente produz a maior parte de todos os nossos neurotransmissores são feitos no intestino. E ele também se conecta, claro, com o cérebro e com toda essa ramificação. Que daí a gente entra na nossa questão aqui mais espiritual, energética, que é pineal, hipófise, e existe esse processo. E por que isso? Porque toda a questão mediúnica, a gente é direto aponta para pineal. Não, pineal, não é. É primeiro o cardíaco. Primeiro tudo acontece aqui, então ele vai processar e daí ele vai passar para lá. Quando ele chega na mente, claro, passa por toda a questão de ego, passa por traumas, por medo, e daí a mente aí já vai transformar no que for, que daí vira o universo realmente de cada um. Mas aqui é o que é. O que chega aqui é o que é. É a mesma coisa como... que isso aqui é um sentido, é o sexto sentido. Por exemplo, né? Eu posso tomar essa água aqui e vocês também. Eu vou tomar e vou pensar assim, nossa, que água fresca que está me refrescando. E talvez alguns de vocês tomem a água e lembrem de uma coisa muito ruim, de uma água gelada. Por quê? Porque já tem um processo em vocês que vai pegar aquela sensação, que é o do frio, que é do tato, né? Da boca, enfim, e vai transformar. Isso é o tato. A mesma coisa com a sua visão, com o seu olfato, com a sua audição. O que a gente pega no primeiro momento é uma coisa, vamos botar entre aspas, mecânica. É o que é, né? E claro, já viram aquela história que cada um olha para uma cor e, na verdade, cada um tá vendo uma coisa diferente? Sim. É a mesma coisa. Pontos de vista. É a mesma coisa, né? Na verdade, tudo tem a ver com como tu tá se sentindo, né?
tu vai sentir o outro, sentir o mundo, interpretar tudo de acordo com como que tu tá naquele momento. Né? Exato. Exato. Como tu falou, é tudo sentir. Né? Até a cura, né? Cura você mesmo, que você cura tudo ao seu redor. Emanuel, pra gente não perder uma linha de tempo, que tu começou falando da tua infância ali, né? E eu fiquei curiosa de saber como que foi. Mas eu queria pegar, assim, o gatilho da tua infância, de como começou esse teu despertar. De tu já nasceu numa família envolvida pelo conhecimento espiritual. Mas como começou isso? Essa conexão, assim, olha... Vamos a uns fatos interessantes. Um ETzinho brusquense. Pois é. Vamos a uns fatos interessantes, assim. Somos uma família são 5 filhos. Eu sou o mais novo, né? Quando a gente estava já em Brusque, a minha mãe falou que, assim, eu fui o único filho que ela precisou fazer ultrassom. Porque eu empurrava as costelas dela, assim, muito. Porque já era uma coisa, um processo meu, né? Um registro, né? Num campo mental de um corpo muito maior. Sim. Então, eu já queria me explodir, eu já queria, né? Tu foi prematuro ou não? Não, mas meu parto foi complicado. Quando a minha mãe tava grávida, foi a primeira vez que ela viu uma nave. Ela tava lá, assim, porque o meu pai ele tomava conta do tiro de guerra. Então, as enchentes de 83 e 84, meu pai que coordenou todo lá. Porque ele era responsável por todo o comando lá do exército. Então, ele tinha que, com os botes, resgatar as pessoas nas casas, levar lá pros ginásios, dar as comidas. Então, a gente passou por todo aquele processo ali. E nesse tiro de guerra, ele era... Sabe aquelas construções que elas são, assim, são quadradas e no meio, assim, é vazado, assim? Aí você consegue olhar o céu, assim, no meio, sabe? Sei. Aquela coisa meio... Acho que a Vila do Chaves, acho que é isso assim. que eu ia falar, mexicano, né? Casa mexicana. Aí minha mãe tava ali, ela olhou e o negócio parou. Parou ali em cima, assim, né? Imagina, 83, 84, né? Que tava pra nascer. Não tinha drone, não tinha essas coisas aí, né? Não, o negócio parou. E ela pegou e ficou ali, o negócio dava uns sinais, assim, ela viu aquele negócio e ficou ali, né? Chamou meu irmão, assim, né? Pra ver. Então foi a primeira vez que ela teve um contato, assim, que ela viu, né? E não era avião nem helicóptero, porque, né? Não continuou. Deve ter uma diferença. Eu nunca vi, mas deve ter uma diferença. Tu vê uma nave e um avião, né? Sim. Negócio parado, né? E aí o que acontece? Quando eu nasci, eu já nasci também, assim, um parto meio complicado, porque eu nasci todo enforcado no cordão. Eu nasci enforcada também no cordão. No cordão. Não sei se foi porque o médico demorou no parto, porque ele tava vendo o Chico Total lá, que eu nasci às 11 da noite, então ele tava vendo. Tava né? boa. Não sei, ele demorou. E daí ele... aí, enfim, mas foi tranquilo, assim, né? Então, dali... fiz todo aquele processo da evangelização quando a gente veio para Florianópolis, né? Tendo esse contato com a arte, né? Esses grupos espíritas, sempre envolvido com o pessoal cantando música espírita. E tu tinha mediunidade? Eu tinha, só que era assim, ó, ela vinha em momentos, por exemplo, à noite, eu tenho até uma lembrança, né? Que hoje eu sei que foi uma coisa que eu tava projetado, tava fora do corpo, né? Porque eu não teria como. Eu ali com meus 5 anos, mais ou menos, eu, tipo, no corredor da minha casa e, de repente, eu vi, assim, uma véia, assim, tipo, vindo, assim, na minha direção. Eu tava ali, assim, meu Deus, como, né? E eu comecei a bater na porta, assim, dos meus pais. Eles não abriam, assim, claro que eles iam abrir, né? Se tiver acordado, né? E daí eu vendo aquela coisa, ou seja, eu tinha uns processos, assim, e eu tinha muito medo de muitas coisas. Mas, curiosamente, eu tinha uma grande atração por filmes de terror. Né? Não sei porquê, eu tinha medo, mas eu tinha que estar vendo. Como se eu tivesse que encarar. Né? Como se eu tivesse que encarar aquele medo, alguma coisa assim, sabe? Eu conseguia. Eu tinha medo de tudo. E daí, assim, então, esse foi um processo. E eu tinha umas coisas assim meio loucas, assim, quando eu era criança. Tipo assim, eu botava umas ideias na cabeça, assim, tipo, que eu tinha que achar alguma coisa. Então, às vezes, eu pegava uma faca e eu destruía, assim, tipo, um sofá da minha mãe novo, assim, o braço, assim, porque eu tava procurando alguma coisa. Eram umas coisas assim que eu fazia que não tinha muito sei lá, como se, sei lá, não sei se entrava uma outra consciência, conectava alguma outra coisa, então eu tinha uns processos. Fica captando muita coisa que às vezes não é tão produtiva assim, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, assim, eu sempre fui muito artístico, eu me vestia de palhaço, fazia apresentação, eu gostava de ficar dançando, e tudo pequeno, assim, 5 anos, 6 anos. Então eu tinha uma parte, assim, artística, assim, mais desenvolvida, né? Sempre foi mais assim. Mas não era
era um contato assim, estou vendo, nunca tive essa mediunidade ostensiva nesse formato, mas eu sempre tive uma mediunidade, um sonambulismo absurdamente forte. Olha o que acontecia. Ali acho que pelos 7 anos que começou mais ou menos, durou assim uns 2 anos, 7 até uns 9, eu acho. Eu ia dormia cedo, 8, 9 horas. Ali pelas 10, 11 eu levantava, eu ia para a sala, sentava ali no colo do meu pai e da minha mãe e começava a conversar com eles as coisas mais diversas que você pode pensar. E se eles deixavam, eles iam perguntando e eu ia respondendo por horas. Então, e eles falavam que... era... Sei lá o que era exatamente ali. Mas eles falavam que eu olhava para eles e meu olhar atravessava eles. Eu não olhava como se eles estivessem ali. É como se eu tivesse... E eu contava, assim, daqui a pouco eu falava de uma coisa e tal. E não era coisa assim, sabe? Porque normalmente a gente já tá acostumado com a pessoa sonambúlica. Fala umas coisas meio nada a ver, assim. Ele aqui é o bicho, não sei o quê. E daí dá uns medos. Não. Eu sentava como se eu tivesse incorporado ali e eles perguntavam e eu ia falando, assim, muita coisa, né? Mas, com o tempo, isso foi parando, né? Assim, muito ocasionalmente, assim, hoje em dia, se eu realmente, assim, eu tô muito focado, assim, no trabalho que eu tenho que me concentrar, tenho que fazer... tem que conectar com o caboclo que me acompanha, alguma coisa assim. Aí vem, dá uma conectada, passa alguma coisa, só que não é aquela mediunidade, né? Aquela passagem semiconsciente, né? Eu não vou perder totalmente. Uma incorporação. Não. Então vem, assim, esse processo e muitas vezes, quando eu tô bem focado, principalmente se eu fecho os olhos, já teve algumas vezes eu falando isso com pessoas, e eu senti vontade, fecho o olho, eu entro naquele breu e daí começa a vir as palavras assim mais fluidamente. Claro, processo talvez de canalização ou uma semi-incorporação, enfim. Mas vem isso, né? Vem esse processo. E só que eu sei que num futuro, né? Isso várias vezes já me veio os recados que eu tenho um processo de incorporação assim bem desenvolvido, só que agora ele tá, digamos, a chavinha tá desligada. Sim. A chavinha tá desligada. Talvez eu porque também tu não precisa usar agora também, e também porque eu já sinto assim, eu sei mais ou menos o momento em que isso vai começar, porque eu tenho planos, projetos, né, de fazer realmente um local específico. Eu tenho os projetos já de começar os retiros, que envolvem muita coisa com música, com yoga. Já chego no yoga, que esse daí é todo um outro mundo que começou. Então, vindo, né, nessa questão da infância, basicamente eu fiquei assim, tendo esses contatos, né? Meus pais começaram a trabalhar no Núcleo Espírita Nosso Lar, que é bem conhecido, fazem cirurgias, né? Tem o Centro de Apoio ao Portador do Câncer, CAPC, Centro de Apoio ao Portador do Câncer, que é lá no Ribeirão da Ilha, né? Em Florianópolis. Aí eles faziam muitos atendimentos, então ficaram muitos anos lá. Minha mãe saiu ano passado, depois começou em 94, 95, saiu ano passado, então foi muitos anos, né? Então... E eu acompanhava, assim, né? Fazia umas outras, mas eu não tava, assim, tipo, trabalhando de fato. Mas né? você já sabia todo esse background seu... De Sirius e tal, não sabia nada. Não. Na verdade, eu não tinha quase contato nenhum. Eu nem gostava desses filmes, assim, tipo... Não gostava muito de Star Wars, essas coisas assim, porque eu achava meio barulhento, muito... Eu não gostava, assim, eu achava meio... não gosto. Então, tipo... já meu irmão, eles gostavam muito, né, desses filmes. E o que acontece? Então, foi uma coisa que eu fiquei mais afastado. E ali pelos meus, mais ou menos 17 anos, eu tinha um grupinho, assim, o pessoal, né, ali do ensino médio, que eles tinham, assim, eles gostavam, né, gostavam da gnoses, né, então já tinha os conhecimentos, já tinha umas coisas assim, técnica secreta, não sei o quê, vamos fazer umas técnicas pra sair do corpo. Então a gente fazia umas coisas, de vez em quando fazia uma coisa assim, imagina, a gente ali com nossos, sei lá, 16, 17 anos. Sério mesmo? Nessa época, eu acho que eu tava pulando o muro da escola. Eu fazia dos copos, da tábua. A gente se juntava, assim, a gente vai sentir uma vela, assim, vamos tentar manipular esse fogo. A gente ficava, fazia mesmo porque eu achava que isso era assombração, né? Que era coisa do diabo, do demônio. E falava, não vou mexer com essas coisas, não. Eu sempre gostei desse mundo. E assim, quando criança, sempre tinha alguém que vinha assim, vamos fazer brincadeira do copo. Aí vinha, isso já fiz. Mas a gente...
nunca teve uma resposta, sempre negócio, copo, né, se mexendo mesmo. A gente fazia a gente aquele... que finge que tá mexendo ali, né? Eu nunca tive, a ter, assim, a questão também do anel, né? Amarra um cabelo no anel, aí segura, pra ver se o anel pra onde ia. Aí tinha essas coisinhas, né? Mais criança, assim, mais uma coisa assim, um pouco mais com estudo e tal. Eu cheguei até a me iniciar na gnose, assim, cheguei a fazer o primeiro módulo, uma iniciação, um negócio lá. Meu amigo já era, né? Então eu cheguei a fazer isso com ele. Ele foi, tipo, meu padrinho, assim. E... Só que daí, nessa época, ali pelos meus 19, eu também comecei a estudar mais profundamente, né? Num local, no instituto, que eles tinham daí sim, aí era um negócio mais completo. Tinha um estudo, aí tinha muitas coisas, tinha incorporações, tinha espíritos que davam uma aula, aí tinha questões do trabalho voluntário, e daí iam várias pessoas lá, a gente tinha técnicas, né? Que faziam trabalhar com os chakras, meridianos, enfim, desobsessão, apometria, né? Enfim, aí lá já tinha, então, ali pelos 19 anos, eu já comecei, assim, mais com essa coisa. Então, você nunca enfiou o pé na jaca, seu caminho sempre foi ali na espiritualidade. Não, eu tive meu momento de enfiar o pé na jaca, sim. Tipo assim, o monge, como é que se fala? É renegado, né? Que eles falam. Né? Então eu tive uma fase assim que eu me reneguei, assim, me afastei assim mais, assim, durante alguns anos. Acho que precisa, né? Acho que foi assim, o quê? Uns 3 anos, mais ou menos, durante uns 3 anos, por aí, 3, 4 anos. Dá uma jacada na vida, né? Aí, assim, porque eu senti, assim, realmente que eu, assim, eu não vou dizer, talvez, que eu precisava, não precisava e tal, porque é como eu gosto de pensar, assim, né? Porque se eu colocar um julgamento de valor de que eu precisava ou não precisava, eu já não tô num desapego daquela coisa. Porque deu o desapego na telha, você fez e pronto, né? Tipo assim, realmente eu senti assim, nossa, eu preciso começar a sair. Eu preciso começar a curtir uma balada. Sabe? Começou a me dar essa coisa. Sim. Né? Eu não bebia, não fazia nada assim, durante muito tempo, muitos anos, assim, não comia carne e tal, sabe? Um monte de coisa. E daí, a carne hoje em dia também, a carne vermelha eu não como, né? Só as brancas, né? Peixe, frango. Mas eu fiquei muito tempo sem comer outras carnes, assim. Sim. E, enfim, então nesse processo de não beber e tal, depois eu voltei. Eu sentia que eu precisava daquela coisa, assim, tipo, sentir que estava vivo. Isso, inclusive, era uma frase que falava pra mim, assim, por isso sentir que eu tô vivo, se sentir não sei o que e tal. Porque era muita coisa realmente espiritual, assim. Era bastante coisa espiritual. Precisa se aterrar um pouquinho, né? Isso, eles falam do aterramento, né? Isso, então assim... Então, ali pelos 19, começou esse processo, fiquei uns bons anos envolvido com essa questão de voluntariado, né, de cunho espiritual, questão de estudos dos mais diversos, mas também com questões espirituais. E daí, depois, dali, né, fui morar 1 ano em São Paulo, né? E daí, quando eu voltei, eu ainda fiquei mais um pouco nesse instituto, trabalhando um pouco. E daí, depois eu saí. Quando eu saí de lá, né? Foi onde começou o processo com Sirius, né? Porque daí foi 2017, né? Daí, em 2017, foi quando eu me afastei do local e eles foram me trazendo daí várias informações. Daí, eu tive muitas explicações de coisas assim que eu não entendia, como eles que eu não tinha. traziam essas informações? Isso acontece. Eu conheci, né, algumas pessoas, né, que o que acontece em 2016, né, eu comecei assim meio que mais, eu saí de uma empresa, minha formação é analista de sistemas. Tem, né? Teve tempo pra se formar, né? Exterior, né? Sim. Quando eu saí de uma empresa que eu fiquei durante muitos anos, acho que uns 8 mais ou menos, eu meio que tirei um ano meio sabático, assim, né? Nesse período, eu comecei a tentar umas coisas, marketing digital, não sei o quê. Eu fiz uma pequena empresinha com um amigo, a gente começou... Lembro que a gente até gravou, assim, a namorada dele na época, né? Hoje é a esposa. Era um curso de tarô. A gente fez pra botar no Hotmart. Então, a gente tava brincando, assim, com essas coisas. E nisso, eu comecei a mexer com aquelas... que era no Instagram, naquela época, era bem mais fácil pra tu conseguir seguidores. Então, tinha um programinha que ele começava a seguir as pessoas. E daí, as pessoas te seguiam de volta, assim, naquela época. E daí, eu comecei a botar. E eu não via, eu só botei assim, segue pessoas aqui, era um programa lá pra testar. Segue pessoas que gostam de espiritualidade, de natureza, não sei o quê. Aí, eu comecei a botar... Criasse um CEO ali, né? Botei assim. E daí, começou a seguir pessoas. Aí seguiu, né, uma pessoa lá do Rio de Janeiro que
a hora chegou assim, já tinha um grande contato. Só que eu nem sabia de nada, assim, né? Então, nesse contato, a gente começou a conversar. Essa pessoa tinha contato com o siriano? Já tinha contato. Só que era uma pessoa, assim, digamos, comum, assim, né? Tá, mãe de família e tal, não sei o quê, assim. Não tinha, não era uma coisa assim, não tava em canais do YouTube, não tava dando palestra em ser espírita. Nada. No máximo, assim, ia lá, ouvir uma palestra, fazer umas doações, dava só. Só que ela já tinha um grande contato, uma mediunidade gigantesca, desde sempre, assim. Então, eu tive esse contato e daí a gente foi se aproximando para que eu pudesse, digamos, acreditar, né, mais nisso, porque era realmente coisa, assim, muito fora da caixa. Muito. Até pra mim, assim, que já vinha... Primeiro que eu não tinha muito contato com essas coisas de ET e tal. Pra mim, assim, eu sempre ficava assim, a galera falava um monte, assim, obviamente. Eu acreditava por uma questão de base, assim, científica, a gente acredita né? nos de terceira dimensão. Porque fala assim, né? É impossível não ter, né? Mas isso. a gente, quando ouve falar desse povo da quinta, pra cima, a gente fala, que é isso? Até porque... Não, mas até a questão das pessoas pensarem, assim, na questão física de um sistema solar com bilhões de estrelas, né? Galáxias, e ter vida só aqui. Claro. Tipo assim, então, aí isso sentido, assim, né? pra mim gera uma certeza, sabia que tinha. Mas assim, você parar pra pensar, o que eles querem, o que eles fazem, não sei o quê. Eu nunca parava muito, assim, sabe? Não tinha isso, assim. Então, e ainda mais quando vem numa questão que você veio de lá, você Aí o negócio era muito mais, né? Aí você ri, né? Aí assim, nossa, tá bom. Tá bom, né? Aí, e assim, né? Só que daí começou a surgir... nesse processo, eu comecei a ter alguns insights e sonhos e conexões e ver alguma coisa e falar assim, nossa, eu sei isso, nossa, eu sei aquilo. Tipo, simplesmente assim, um download. Começou a fazer uns downloads. Porque daí, qual que era o papel, assim, dessa família, né? De lá. Era justamente fazer essa ativação. Era fazer essa ativação em mim com isso pra me resgatar, me reconectar. Por quê? Porque às vezes, o que acontece? Tem muitos locais, né, no mundo que por mais que sejam espiritualizados, falem disso, daquilo, só que a gente não sabe exatamente como é que as coisas realmente acontecem no plano espiritual. Sim, exato. Né? Existe muita matrix espiritual. Não é simplesmente a nossa matrix aqui de trabalhar, viver, sobreviver e isso aqui. Não. Existe um negócio muito maior no plano espiritual que existe grandes governos ocultos, existem muitas estruturas, né, que fazem uma grande enganação, assim como a gente sabe que tem na Terra, em várias frentes diferentes, né? Existe no plano espiritual também. Enorme, assim, e muito bem feito. E aí, como é que tu sabe se tu tá confiando e acreditando em algo bom, né? Exatamente. Por isso tem que cuidar da nossa vibração, né? Pra estar sempre alinhada com o positivo, Isso. Porque senão você vai ficar atraindo tudo quanto é porcaria por aí. Fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Sim. Tipo, eu trabalho com pleiadianos. Eu fico pensando, será que tá certo isso? E o que acontece? E quando aqui na humanidade, né, nos seres humanos, que estamos ainda num processo de muita evolução moral ainda. Muito bom. A gente tá vendo aí, né, esse monte de questões de guerras e tal. Sim. Tá muito assim, tem muita coisa ainda para evoluir. Mas o que acontece, né? Assim como existem, né, os magos das trevas, existem, né? Eu não vou generalizar, né? Mas draconianos, reptilianos, mas é porque existe, né, a linha dos muito bons e realmente que fazem coisas maravilhosas. Mas existe a galera que faz, né? Então, né? infelizmente, eles acabaram ganhando uma estigma, né? Com esse processo. Mas existe sim toda uma estrutura, né? O Robson Pinheiro relata isso muito bem nos livros dele, né? Existe assim estruturas muito evoluídas assim na questão espiritual, mas que parte do seguinte princípio: a partir do momento que espíritos negam o passado deles e se negam, por exemplo, a seguir a lei divina da reencarnação, do resgate, para todo esse processo, né? Eles acabam criando, digamos, bolhas, né? Onde que eles vão fugindo desses processos e realmente, qual que é uma das coisas mais famosas, né? Feitos mais famosos dos magos das trevas não reencarnar. Não reencarnar. E o que acontece? Os que têm
mais ou menos conhecimento, o corpo espiritual vai deformando. Mas os que têm grande conhecimento conseguem não deformar o corpo e ainda se transmutar em outras coisas. Mas exige realmente um grande conhecimento e poder mental, que são duas coisas diferentes. E, inclusive, eu já li bastante o Robson Pinheiro também, tem os que não querem vir e tem os que estão aqui na Terra, que eles morrem e logo voltam, né? Que são do governo oculto mesmo, né? Que é essa treva toda que tá no planeta há séculos, milênios, né? Não saindo das mesmas famílias, né? Eles ficam na mesma família, né? E o que acontece? Nesse processo dos institutos locais que existem aí pelo mundo, até na Índia, que é super evoluído, sempre tem as tretas. Sempre tem. Por quê? Porque as tretas vão estar tentando, todos, em especial os dirigentes, diretores, presidentes desses locais. Então sempre vai ter essa coisa, assim. E tem muita gente que ainda escorrega nessa banana da vaidade. Da questão da troca, da questão do poder, da questão do dinheiro. Ainda tem muita gente, né? E muitos médiums se perdem nesse processo, entendeu? Porque, tipo, realmente é difícil, dá pra gente contar, sei lá, numa palma da mão, assim, as pessoas que são realmente grandes médiums e que tiveram uma vida super próspera, assim. Não tem, porque geralmente entra num processo de muito desapego, de humildade e tal, entende? Então, só que isso não é uma obrigatoriedade. Não, porque a prosperidade é uma outra coisa, né? Eu posso, sim, estar desenvolvendo todo um trabalho, né, mediúnico e tudo mais, e eu ter uma vida próspera também, uma vida com riqueza, né? É porque senão tu cai naquele conceito do sofrimento, do que eu tenho que sofrer, que ser pobre pra ser feliz, da punição. Que é um conceito há milênios no planeta, né? Tem que ser quebrado. E esse até é um dos pontos, assim, que no Espiritismo eles batem bem forte, assim, essa questão da punição, não sei o quê. Não, agora você tem que resgatar. Só que já faz algum tempo que eu penso nisso que a escolha de ficar reencarnando, então vou resgatar e tal, é porque o espírito não consegue ver outra possibilidade. Porque o espírito ele ainda está muito preso nessa consciência mais enrijecida. Então, não, mas como assim? Eu matei esse monte de gente, então agora eu tenho que voltar, eu tenho que sofrer assim, porque ele não consegue ver assim, não, eu vou nascer, eu vou ser um grande médico e eu vou salvar um monte de pessoa. Ele não consegue, porque esse é o quê? É o lado do amor. Vira, né? Mas realmente é bem trabalhoso, né? Às vezes até por uma preguiça, porque é mais fácil eu nascer, ter uma doença ali, de repente morrer do que ter que passar uma vida, sei lá, 80 anos, fazer uma faculdade difícil, não sei o quê, me dedicar e não ter, de repente, grandes coisas na vida, né, materialmente falando, e ter se doar. Às vezes é bem mais. Então, realmente, é uma decisão de escolher o real caminho do amor. Acho que é Aristóteles que ele falava que Deus é ação. É ação, é atitude. Ou seja, toda vez que você estiver em atitude, em ação, você está no caminho do amor. Não existe descanso eterno, Não existe descanso, né? Você está no processo. Morreu, descansou, né? Vou descansar, vai sim. Então, se você escolhe um caminho mais do ostracismo, que a gente pode até falar disso, como é que isso é em Sírios, se você entra num processo de ostracismo, você vai ficar doente. Se você para de andar, sua perna vai atrofiar. Se você para de pensar, você vai ter dificuldade de raciocínio, inteligência, de memória, entendeu? Se você começa a tomar, sei lá, um remédio para tireoide, porque toda a família tem, mas você não tem, né? Você quer tomar por precaução. Você vai estagnar a tua tireoide, porque ela vai chegar assim, toda vez que você tem que produzir ali o T4, né? Não, mas já tem, não vou produzir. Não faz. Uma hora ela atrofia. Isso é com tudo. Tudo o que não tem um movimento, uma ação, que não está em execução, ele vai parar. Ele vai parar. Sim. E então, se Deus é ação, né? Então, o caminho do amor é ação. Então, quando eu escolho um caminho, em vez da punição, de vir, vou sofrer, vou passar, não sei o quê, e escolho o caminho do amor, sim, pode esperar, vai ter muito trabalho. Tanto que muitas médiuns ou mestres que falam que desencarnam, falam assim, nossa, o meu trabalho nem começou, porque a hora que desencarna, daí... Aí que vem. Aí vai fazer um monte de coisa. Mais ainda, porque daí tem menos limitações, né, do próprio corpo e tal, né? Mas... voltando, então, na questão 2017, né? Então, lá... começou, então... Aí foi conectando. Entrou aí uma parte muito forte. Olha que interessante, né?
eu nem sabia essa questão da associação dos cristais, a pedra, né? A ametista, sendo a referência maior dessa conexão com Sírius. Eu não sabia disso. Também não sabia. Eu não sabia. É uma pedra siriana. Eu não sabia. Mas a minha mãe já tinha me dado, lá de Minas Gerais, uma drusa de ametista. E tava lá em casa, assim, tal, beleza. Quando eu entrei em contato daí com o Sírius em 2017, né? Aí eu tive uma super conexão com os cristais. Muito forte. Hoje lá em casa tem cristal por tudo. Várias coisas e tal, não sei o quê, né? Orgonites também depois, né? Foi a evolução, mais um conhecimento, né? Que teve junto do... como é que era o nome dele? O Reich, né? O William Reich, né? Que é o cara esse que trouxe todo esse conhecimento, né? Da energia orgone e tal, tudo mais. Então, eu tive esse contato com os cristais e ali... Porque o que aconteceu? Eu cheguei no momento, então, em 2017, eu estava com 33. E ali começou, assim, eu lembro que eu até associava, assim, nossa, que começou muita coisa, assim. Começou umas piraceiras, assim, umas coisas, muito contato, muito acesso e muitos processos emocionais e psicológicos, assim, de não saber, assim. Aí eu falei assim, nossa, Jesus morreu com 33 e eu tô, né, tô nascendo, morrendo. Né, tô morrendo. Ou tô morrendo. Então começou um processo ali bem intenso, né. E aí ali, enfim, daí eu comecei realmente a ter contatos com eles, assim, de conversar, né? De ter acesso, às vezes, com sonhos. Tá numa meditação ali, de repente vinha assim, e é engraçado que muitas vezes parece que uma conversa de você com você mesmo. Só que não. E esses sirianos que você tem contato, quando eles se apresentam para ti em sonhos, seja visual, enfim, são humanoides, são felinos, são... Então, esses sirianos, eles são naquele formato humanoide, eles são azuis, né? A média, assim, mais ou menos entre 2,5 metros, 3 metros de altura, né? Os adultos. Não tem nenhum cabelo, não tem cílios. É igual o arcturiano? Sim. É que o arcturiano, eles ainda são um pouco mais longínquos, assim, né? Esses... Não seria um avatar, tipo os avatar do filme Avatar? É que o Avatar ainda tem aquela coisa assim, um pouco mais felina, um pouco mais animalizada. Mais animal, né? Felinos, ali, porque assim, ó, é que na verdade, esses sirianos, né, que são esses azuis, eles já vêm de uma linhagem aquática, né, mas que não são mais aquáticos, entende? Então, por isso até carrega até essa pele meio azul, que eles falam, né, que você pega os sirianos que são, né, dos golfinhos e tal, é aquela coisa, tem esses tons azulados, meio acinzentados, enfim, com aquela pele meio borrachenta, assim, né? Mas esses aí tem esses tons de azul. O sangue é um azul escuro para um roxo. A pupila, né? Pupila, a íris, né? É um violeta escuro, assim, né? Um violeta escuro, né? Claro, tons, né? Variações, são né? Cabelos, ou não nem nada de cabelo. Tem um dos caras lá do Conselho de Sírios que ele usa como se fosse assim, né? Como se fosse uma peruquinha, assim, mas é porque ele teve uma vida muito intensa num Japão, antes da Era Tokugawa ainda, antes, porque a gente teve a Era Tokugawa, depois a Meiji, mas teve bem assim, muito antes, assim, sabe? Bem no início, ele assim. Aqui no Japão. Isso, ele teve uma vida ali bem intensa, então ele carregava isso, assim, porque ele tinha essa coisa forte. Então era um cabelinho, assim, tipo assim, saindo aqui de trás, assim, tipo uma trança. Que legal. Uma trança, assim. Um padawan, assim. Com uma trança, assim, que tinha só daqui, assim. Então ele tinha isso. Então, assim, tem os dentes, só que não são para mastigar nada, porque a gente não mastiga nada, né? Pelo menos essa linha, essa raça, né? E os dentes, assim, levemente azulados também, né? Não mastigam nada, basicamente... E como que tu consegue diferenciar um siriano masculino e feminino? Não, é porque tem, né? Tem os seios, assim, tem. Mas esses que vocês... como homem e mulher. Tem até os traços, assim, dá pra ver um pouco mais feminino, assim, Entendi. às vezes. Esses que você tá falando são os mais densos, ou não? São sutis?
A densidade deles é igual a nossa aqui, humano? Então, é porque o que acontece? Dentro da fisicalidade, existem ainda assim densidades. Então, por exemplo, quando a gente pega... que nem nós aqui, eu vou pegar quanto que pesa um átomo de hidrogênio ou um átomo de chumbo. Sim. É um átomo, mas são densidades, são massas diferentes. Então, eles diferentes. estão dentro da matéria, mas numa densidade diferente da nossa. Exato, perfeitamente. É isso mesmo. Não tem a mesma matéria Apesar que de eles serem 3 metros, são muito leves. Eles conseguem atingir uma velocidade de 500 km por hora, se quiser. Porque eles têm uma força... Primeiro porque a gravidade é diferente. Sim. Né? Depois são mais leves. Depois tem uma força e uma capacidade mental também de se projetar muito grande. Então eles conseguem uma velocidade muito alta correndo. É uma coisa assim, realmente totalmente sobre-humano, né? Não é o nosso corpo submetido às regras do nosso planeta. É um corpo que já evoluiu muito. A regeneração é absurda. Qual a dimensão deles? A gente está na terceira aqui. Sim, isso. Olha, imagina como se fosse uma terceira por causa que ainda tem essa coisa material. Física. Só que é bem vibrando mais sutil. mais alto. Só que é bem mais sutil, assim, entendeu? A consciência padrão deles lá é uma consciência de quinta dimensão. É o padrão. Tem alguns que têm consciências mais evoluídas já que isso, mas estão ali, né? Então, e isso é interessante, claro, é uma consciência que eles se conectam, inclusive, com seres, né, de outros planetas. Isso é interessante a gente falar. Aqui nós temos esses processos de canalização e de incorporação, mas isso existe em todas as dimensões. Inclusive, eu posso estar projetado, desdobrado do meu corpo, numa cidade espiritual, e lá canalizar com o meu espírito algo de uma dimensão superior. De um outro superior. Entende? É uma comunicação que a gente só Sempre não está desenvolvido, né? Mas eu penso, a gente que está aqui nesse planeta denso ainda, primitivo, com guerra, com todo atraso, a gente já se comunica, né? Com os meios de comunicação dessa era tecnológica que a gente vive, imagina em mundos superiores, né? Sim, não. Vocês já viram que a transcomunicação, comunicação com o espírito está evoluindo bastante. Né? Tanto que agora vai ter, agora em novembro, que a gente foi do ano passado presencialmente, que é o Encontro Mundial dos Guardiões da Humanidade, que é lá do Robson Pinheiro. Sim. A gente foi lá e foi fantástico. Esse ano, eles falaram que parece que vão fazer uma transcomunicação com o espírito real e vai mostrar lá e tal, não sei o quê, né? E dia 24 de setembro agora, teve a comprovação científica, eu não sei se vocês viram, de 2 pessoas dormindo e se comunicando. É isso que eu ia falar também. Isso. Uma passou uma palavra, a outra acordou e falou a palavra da outra. E claro, mas esse é um processo porque eles estão adentrando a questão de campos. Porque, olha só, a gente vem falando, né? Eu acho que, claro, a questão do campo eletromagnético é falado já há muito tempo, só que a questão do transporte de informação a partir dos campos, né? Então, que existe informação dentro desses campos, né? Esses campos magnéticos, enfim, e hoje nós falamos dos campos de nível quântico, né? Sim. Que ali tem bastante... É passado essas informações em outras dimensões. Porque hoje a gente fala de um campo eletromagnético, estamos falando dessa dimensão. Estamos falando da nossa ciência aqui, newtoniana e tal, Sim. né? Só que tem muita coisa acontecendo, que é aquele negócio do empírico, que eles fazem acontecer, mas eles ainda não sabem como é que é exatamente, né? Então, por exemplo, aquelas experiências muito clássicas com a água, né? Do Que eles Masarumoto. Massaremoto. Isso, que eles fizeram. E hoje, não sei se vocês viram, tá rodando aí direto no Instagram também, que é assim... você pode pegar uma imagem, né? E você coloca aquela imagem na água e você congela aquela água. Essa imagem, a água congelada, ela fica com aquela imagem. Ou seja, que é a tal da memória da água. Ela registra aquela informação. Mas por quê? Porque existe um campo. Na verdade, por mais que isso aqui seja um objeto inanimado, mas ele tem uma energia, ele tem um campo. Tem uma consciência, né? Ele é uma consciência. Na própria barra de Axis tem, né? Que eu conversando com entidades. Tudo é entidade, né? Porque a gente costuma falar entidade sendo espírito e tal, né? Sim. Mas, na verdade, por quê? Porque tanto que o médium, conhecido como psicométrico, é aquele que ele toca nas coisas e ele consegue sentir todo mundo que tocou, o que as pessoas estavam sentindo que tocaram aqui, a história, por onde passou, o que foi. Isso é o psicométrico, né? Através do campo psíquico. Nos Estados Unidos, casos de polícia, que eles contratam esses médiums para achar... Aquela série famosa, né? Que é o... Tem do James Van Pragen, né? Que é o
Mental. Não é o do... Mas tem eu li o livro do Mentalist. Sei lá. Uma coisa assim, que é bem conhecido. Ou seja, então, tudo tem essa energia. Ou seja, só que a questão é o quanto que nós conseguimos captar essa informação, decodificar ela, né, para nossa mente. Entendi. E a gente conseguir, assim, tanto que é uma coisa que a gente está desenvolvendo muito ainda, porque a nossa mente ainda é um caos. Sim. É um caos. Oi, Manuel, e sobre a questão siriana, né, aqui a gente está, né, falando de dimensões, estamos na terceira dimensão, quarta dimensão, né, quando a gente está dormindo, mundo dos espíritos, e assim vai. Aqui a gente tem que reencarnar. Né? Tem que reencarnar. No sentido que a gente estava falando, né? Tem que vir pagar boleto aqui na Terra, né? Em Sirius, o teu ser está lá, né? Ele reencarna ou não? Não tem isso? Como que funciona esses processos? Vamos lá. Eu não estou mais lá. Eu já estou vagando por aí numa nave. Né? Já faz algum tempo que eu saí de lá. Ah, entendi. Aí o que acontece? E por quê? Fosse expulsa. Aprontou, né? Assim, na verdade, inicialmente, né, o que Sirius trouxe pra mim é que realmente eu havia levado um banimento temporário, uma suspensão, né? Tu aprontou, hein, mano? Porque o que acontece? Lá, como nós já passamos por muitas coisas, são espíritos velhos. São espíritos que já passaram por muitas guerras, muitas coisas, né? Eles podem estar lá agora todo bonitinho, com o corpo super evoluído, mas teve toda uma trajetória absurda antes, né? Então, muita guerra. E dessas guerras, né? Quantos planetas não foram destruídos, né? Quanta coisa assim não aconteceu. E claro, a gente está falando de uma recuperação de uma consciência de milhares e milhares de anos, até conseguir chegar lá e agora estamos aqui bonitinhos, né? Só que a questão da mente, mesmo para Sirius, que sejam seres, né, evoluídos, a questão da psique, de como é que é esse corpo mental, como é que é, porque assim, é aquela primeira lei hermética, o todo é mental. Só que o todo, na verdade, a gente traduziu como foi traduzido como mental, né? Que é do Hermes lá do Egito. Só que não é mental, o todo é consciência. O termo certo é consciência. Não é mental. Então, você pode ter todo o conhecimento do universo, mas se você não ganhou consciência sobre aquilo... Não adianta de nada. E ganhar consciência não é... Assim, pode ser algo assim, mas pode ser algo que leve milhares de anos. E pode ser algo totalmente distorcido também, porque as pessoas, elas querem dar juízo de valor pra tudo, né? Sim, porque daí entra a mente, entra o ego. Aí o que acontece? Aí entra uma coisa muito interessante, que explica muitas coisas. O nosso eu superior e a nossa consciência divina, nosso do eu sou, que é a de mônada, né? Eles trabalham ali em conjuntinho e tal. Eles sempre vão estar articulando processos do espírito para que a gente possa experienciar das mais diversas formas, para que a gente possa ganhar aquela consciência. Então, tem vezes que você vai ter que sair da tua terrinha natal. Vai ter vezes que você vai ter que ficar vagando na tua nave por aí. Vai ter vezes que você vai ter que voltar para um planeta com maior densidade para você ganhar aquela coisa que não quer dizer que porque você veio aqui e tal. Não, às vezes de castigo, né? É um detalhe que você precisa. Ou um aprendizado, ou uma missão, né? Que é uma missão, através de uma missão, através de contato com pessoas que também são de lá, que você precisa encontrar aqui. Sim. Né? Então, assim, e o que acontece? O espiritismo, ele acerta com uma grandiosidade de coisas, com muitas coisas. Então, assim, realmente, se a gente fosse pensar no resgate, né, maior de todo o processo, na verdade, é a questão de você conseguir se afinizar, se perdoar com aqueles que você teve o entrave, né? Porque o que acontece? A gente poderia pensar simplesmente no desapego. Não, eu não quero nem perdoar, nem não perdoar. Eu quero não fiz, né? passar por tudo isso. Mas aí é um psicopata, pensa assim, né? Só que o que acontece? Mesmo que eu conseguisse, não, mas eu te perdoo, não sei o quê, mas a pessoa, mas eu não. Não adianta, essa pessoa, ela vai estar emitindo campo, um negócio, não adianta. Então, se você causou algo para aquela pessoa, inevitavelmente, né, em alguma forma, talvez tu venha a ser o mentor dela. Vai ter que pagar o vaso chinês de alguma forma, né? Talvez assim, digamos assim, eu deixei essa situação aqui e passou 100 mil anos. Passei, evoluiu,
mas aquela farpinha vai estar ali. Talvez tu volte e tu esteja hoje trabalhando numa confederação pleiadiana ou não sei o que e tal, mas numas guerras lá atrás que se envolveram, que fizeram, aconteceram, agora tem que compensar. A gente costuma pensar, né, na parte totalmente amorosa, dedicada, de um monte de coisa, de todas as confederações que existem que nos ajudam. Sim. Mas eles têm muita coisa que eles também precisam buscar, de coisinhas, de coisas lá de trás, de éons, de, sei lá, 50, 100, 1 milhão de anos atrás, entende? São processos que eles sentem, mas não é uma coisa de uma culpa. Porque eles já transcenderam culpa há muito tempo. Culpa é muito baixo, uma energia muito baixa. É que divide entre castigo e recompensa, né? A gente que acha que tudo é castigo e recompensa. Eu mereço ser castigada, eu mereço ser recompensada. É o olho por olho, dente por dente. Não consegue ser prático, né? A consciência desses seres é uma coisa do tipo assim, nossa, eu sinto, é uma coisa que eles vão fazendo, assim, eles sentem que eles têm que fazer essa doação, essa ajuda, né? Toda a egrégora arcturiana, pleiadiana, siriana, né? Liriana, né? Andromedana, né? Então, hoje tu consegue, assim, com esse contato que tu tem com a multidimensionalidade, né? Ter uma noção de quantas raças estão aqui trabalhando pelo planeta, assim, chutar, assim... Eu nunca parei, assim, pra pensar. Nunca parei, assim, pra pensar. Mas deve ter uma galera, né? Porque assim, ó... Porque, como eu falei, a questão de raças é um processo meio subjetivo. Sim. Porque pegar, siriano. Siriano o quê? É um felino? Não, mas peraí. Felino é uma raça. Mas muitos falam que felino é siriano. Terra, né? Muita gente caiu em cima de mim quando eu falei assim, não, mas felino... Mas como assim? Felino não é siriano. Felino é felino. Siriano é siriano. Você já chegou a ver um felino? Só assim, na tela mental, assim. Eu acho que eu também. Tela mental, assim, já vi, assim, já algumas vezes. Mas é algo esquisito de se pensar, né? Olha, eu não sei, eu sinto uma afinidade. Tudo muito esquisito. Eu sinto uma coisa, porque eu já tenho 2 gatos, então a vontade de estar muito perto, assim, estar abraçado e tal. Então, se eu vejo, mas ele vai estar numa forma humanoide com um cabeção desse tamanho, assim, cara, não sei, eu acho que eu ia gostar muito, eu acho assim. Que a partir do momento que tu se abre pra esse mundo multidimensional, meio que nada mais te assusta. Eu não duvido de nada. Assim, E também, pra mim, é indiferente. O formato, pra mim, não é importante. Assim, sei lá. Sim. Mas é uma coisa que até você chegar nessa de, pra mim tanto faz, você dá risada, você fala que você é drogada, não é possível estar me falando um negócio desse, sabe? Você entra num processo de entender o que é loucura e o que não é. Aí agora eu sou a louca e os parentes que ficam me apontando, né? Até a hora que eles criarem consciência. Inverte, né? Então, esses... E tem outra, né? Que dependendo do nível de consciência de um ser desse, eles não têm forma. E eles vão assumir a forma que for. Simplesmente for mais conveniente pra você, entrar numa egrégora e tal, né? É muito comum. Inclusive, espíritos superiores, eles falam que, né... Eles não têm mais forma humana, porque vai perdendo, né? É luz. Exatamente. Né? Porque é um processo de desidentificação, de desapego total. Não tem forma. O processo de adensamento que Jesus e Maria tiveram para ficar humaninhos como a gente, levou milênios, né? Inclusive, foi essa passagem, eu costumo falar bastante dessa parte, que Jesus, né, Sananda, ele dá uma passada por Sírios lá, porque lá a gente tem um grande conhecimento de estruturação de corpos, questão genética e tal, né? Porque o que acontece? Hoje a gente fala que genética, a gente fala das coisas mais superficiais, cor do olho, cabelo, não sei o que e tal. Sim. Mas quando a gente fala realmente de uma genética, de uma engenharia cósmica, de uma engenharia, né, espiritual, a gente está falando de estruturas energéticas. Por exemplo, como é que vai se comportar a mitocôndria desse cara aí? Porque a mitocôndria vai ter que estar produzindo ali a energia, né? O ATP e tal. Como é que é? É diferente. As crianças que estão nascendo hoje, já é diferente. O processo, entendeu? A estrutura da produção energética, de como é que funciona exatamente até o próprio cardíaco, o fígado, é diferente. É sutilmente, e vai indo, e vai evoluindo. E assim né? vai Alguns médicos já estão percebendo. Raça, né? Alguns médicos já estão vendo. Não, o que é isso aqui? Tá diferente algumas coisas. Então, assim... É a mesma coisa. Então, quando tu vai planejar, né, fazer uma engenharia, né, de um corpo, né, de um ponto de vista energético, espiritual também, tu tá pensando em questões de mediunidade,
paranormalidade, que são duas coisas diferentes, né? Tu tá pensando como é que esse ser vai lidar com o sol, como é que ele vai lidar com frio, com calor. São estruturas que vão bem além da coisa. E mesmo com toda a engenharia feita sobre Jesus, que foi um tempão lá, que daí ele vem de Sírios, dá uma paradinha em Vênus, né? Que Maria de Vênus, porque Vênus é um posto avançado de Sírios. Ele para em Vênus, lá organiza, né, todas as coisas, como é que vai ser e tal, para Maria vir, tudo mais. Maria teve apenas uma encarnação. Veio, teve Jesus e voltou. Claro, voltou no sentido, né, tá na Terra, toda a egrégora e tal, mas... estar aqui, né? E daí... Nesse processo, mesmo ele com toda essa engenharia que foi feita do corpo dele, que realmente, pelos alguns relatos que tem, claro, fora toda a questão católica, de lá a gente não tem quase nada, né? Até estou lendo o livro, né? Que é a vida de Jesus antes e depois da crucificação. Porque, na verdade, ele não morreu, não tem, né? Enfim, houve muitas outras coisas, né? E tem registros realmente de fatos dele na Índia lá e tudo mais, né? Depois. Bom... mesmo com tudo isso, ele sangrava pelas mãos, ele suava sangue, né? Ele tinha os mal-estar, umas coisas... Eu li um livro, acho que é o Harpas Eternas, que esse livro é maravilhoso também, é do Mestre Hilarion. E ele explica que ele não teria sustentação para viver muito mais que os 33 anos, porque fisicamente ia dar pane, já estava dando pane. Aquele corpo denso, né? Mas aí o que aconteceu? Ele fez um processo, né, através do yoga, do Kriya Yoga, que ele já desde os 12 anos, quando ele foi para lá, ele aprendeu com os maiores, os caras lá que tinha do Himalaia, que o Kriya Yoga já é algo que vem do Mahavatar Babaji, que é o mestre do Dhariya Mahashaya, que é o mestre do Swami Shri Yukatesvar, que é o mestre do Paramahansa Yogananda. O Mahavatar Babaji, ele é colocado como um ser, um espírito que às vezes surge, desaparece, não sei o quê, do Himalaia, que foi quem trouxe esse conhecimento da Kriya Yoga, que seria esse processo de realmente, com Kriya Yoga, você conseguir sair do corpo assim, você mexe em tudo, mexe em batimento, mexe em pressão, mexe em tudo fácil e consegue mexer em todo o teu sistema. E que nesse processo, né, que ele passou ali, nesses relatos, muito disso que ele estava passando também é porque chegou uma fase que ele estava realmente tendo que ancorar e trabalhar com muita energia, porque quando ele ancorou a consciência crística, que dizem que, né, o batismo dele com João, né? João Batista, e daí ele vai pro deserto, né, depois ele volta com aquela consciência fazendo um monte de coisa. Bom, aí realmente ficou muita energia, né? Só que ele tinha que passar esse processo. Só que já tinha todo algo organizado para que... Tanto que no livro, né, fala assim... por que ele foi o único que não quebraram as pernas, né? E que tinha uma técnica que você conseguia simular realmente a tua morte. E porque Maria teria esse grande... Maria Madalena sendo discípula dela... com conhecimentos absurdos de ervas, de trabalho, assim, para você mexer em toda a estrutura do corpo. Espanhol, que e dizem que ele meio que na hora que estava sentindo ali a dor, enfim, a consciência dele meio que ia dar um rolezinho. Mas se uma pessoa que leiga consegue desdobrar, imagina Jesus, claro, né? Ele claro, vou sim. dar uma Mas tem um relato, até o Tiradentes, dizem que ele não sofreu aquele negócio todo, ele sofreu. Ele pegaram, só arrancaram ele do corpo e depois fizeram... mais para um aprendizado pra gente, né, do que qualquer outra coisa. Então, nesse processo ali com Jesus, aí depois ele passa por isso, aí olham assim, veja se ele está morto. Aí eles colocam a lança. Sim. Aí, por quê? Na verdade, muitos morreram na cruz por afogamento. Porque como os braços ficavam para cima, ele fazia um aperto aqui do pulmão e não conseguia respirar. E realmente, depois começava a acumular água e era um afogamento da água que ficava lá. Então, por que furar? Para furar, para ver se saía a água, né? Aí falaram, tá morto. Só que ele já estava com vários processos, seja com as ervas, com um monte de coisa, questão espiritual, porque ele tinha muita coisa ainda para passar. Então, a ele, questão de sumir o corpo, não sei o quê, foi que realmente fizeram um processo, ele vazou para ir. E daí tem os relatos, dizem que tem até a tumba dele lá, que ele foi morrer velhinho na Índia. Tem os relatos nos templos lá, com ele mostrando, o cara que veio... E ele falando assim, que ele era o cara que tinha vindo da Galileia, que não sei o que, explicando lá, tem os registros. Nessa teoria, ele não morreu na cruz. Não.
Ele teria continuado e passou, e lá tem vários ensinamentos com vários pergaminhos antigos guardados lá pelos os maiores monges e tal que ele tinha. E isso é uma coisa que foi feito um livro ainda no século XIX, e na época que foi feito, foi um bafafá, como assim? Isso aqui é monge, não sei o que e tal, porque tinha um cara que ele foi lá, ele achou alguns indícios, e ele achou alguns processos, né? Em alguns, imagina, né? Quebraria todo... porque na verdade... Toda a história. Porque dele. Porque esse é um processo, até fazendo um gancho com a questão dos extraterrestres. O que todo mundo pensa de extraterrestres? Nossa, né? Seres angelicais. Cara, não é esse processo, porque todo mundo sempre quer botar Salvador. Sempre quer criar um Salvador e uma coisa que seja meio que até inalcançável, assim, né? Os dois polos, né? Um Deus e um demônio. Tem que ter um demônio. Fica querendo, né? O tempo todo. Sim. Pica da galáxia como Deus, porque ele é tão forte. Não consegue ser assim com a própria consciência. A pessoa não consegue, tanto que é o objetivo da yoga, né? Não é você fazer alongamento, é você conseguir acessar a sua consciência. No final, todo aquele exercício todo Mas é só acho pra que entra isso, muito a questão da dualidade. A gente tem que ter bem e mal, tem que ter, né? E esse é o ponto, porque é o que a gente fala no yoga, a gente faz o yoga pra gente conseguir chegar, né, no nirvana. No nirvana, o nirvana é no budismo, né? E no yoga é o samadhi. Aí, claro, existem níveis de samadhi e tal, mas o que é o samadhi? É a não dualidade. Né? Você atinge uma coisa, não tem mais certo, errado, mas uma coisa assim que me veio agora, tô falando de Buda, né? Todas as pessoas, os seres, poucos, né? Que a gente tem consciência nessa nossa raça aqui. Que tiveram uma iluminação, Jesus, Buda, né? A consciência búdica, a consciência crística. Morreram, né? Tipo assim, não dá pra ficar aqui na Terra. Sim. Inclusive, ali passa, né? Muitos conhecimentos do próprio Cristo bebendo nos conhecimentos de Buda. Porque ele vai pra uma região ali que é perto de Lhasa. Ali, que ali era muito forte a questão do budismo. Né? Porque a gente pensa em Índia, pensa yoga, pensa Krishna, né? Pensa essa parte. Mas não, foi muito o lado, sim, também do budismo, né? Que foi bebido ali antes, inclusive nessa parte foi dos 12 dele, até acho que aos 27, 28, uma coisa assim, né? Antes de ele voltar. Então, esse, só fazendo essa conexão, né? Que esses seres, por mais que a gente pense na questão, são dimensões altas, não sei o que e tal, mas se você não conseguiu realmente resolver o seu processo, né, aquela ferpinha ali, em algum momento vai ter que resolver. Pode ser daqui 100 mil anos, mas vai ter que resolver. E aí isso explica você estar aqui agora. Exato, porque... É o teu eu superior que está isso muitas guerras, muitos processos, que faz com que, por mais que de repente você tenha compensado, porque Sirius ajudou muitos planetas, muitas coisas, né, envolto nisso, inclusive com expedições, missões em outros planetas a partir das naves, né, não necessariamente encarnando, e mesmo depois de fazer essas ajudas, ainda tem, né, esse processo de nós termos aquela coisa bem lá no fundo, aquele processo interno que, por exemplo, ainda existe uma ponta de uma arrogância, ainda existe uma ponta de uma vaidade, ainda existe uma destemperança de repente se irritar, de se irritar assim com alguma coisa assim a mais. Mas aí o que acontece? Uma coisa bem importante, né, que até é interessante quando a gente, até nos vídeos que eu falei, que as pessoas falam, mas como que uma pessoa que de repente vem de Sirius vai tá aqui, assim, porque eles pensam numa coisa muito grande, que não poderia tal, e que não poderia, inclusive, nem ter nada de ego, né? Só que o que acontece? Isso é uma coisa assim, uma regra que não tem como fugir. Toda vez que você adensa as dimensões, inevitavelmente você vai ser arrematado com algum nível de ego. Não tem como. Não tem como, porque faz parte do processo do adensamento, né? Porque hoje o ego, para nós aqui, ela tem essa cara feia, essa coisa, mas ele também tem uma grande utilidade, que é te impulsionar para várias situações. Mas ele tem essa cara feia, tem que matar o ego. Não acho que tem que matar, você tem que saber usar ele como uma ferramenta. Porque, na verdade, o ego, conforme você vai sutilizando a sua consciência, a evolução, o ego, ele vira uma fonte de energia. Uma fonte de poder para fazer muitas coisas. Por quê? Porque ego é emoção. E emoção é base para você fazer os processos. Né? E assim, Emanuel, não é uma involução. Por exemplo, você está num planeta de quinta dimensão, né, consciencial.
e adensar num planeta como o nosso, né? Que é denso, que tem coisas tristes aqui. E aí tu atrasar, né? Tu, ao invés de evoluir, tu não. E se tornar uma pessoa má, corre o risco. Se tu vai perder a tua consciência, pode virar um assassino. Sim. Tem um risco, aí nós entramos agora num outro ponto que a gente não falou aqui ainda, que é da questão das personalidades. Porque o espírito em si, né, aquele, no caso, vindo de Sirius ou das Pleiades, o que for, existe o espírito puro, total e completo. É muito raro esse espírito reencarnar por completo. Primeiro que ia ser um grande trabalho. Não teria corpo e estrutura para isso. Então, o que ele faz? Ele manifesta parte dele. Um fractal. Fractal. Então, vem parte... Eu sou um fractal, né? E eu sei, assim, faço parte, eu sei quem é, eu sei nome, eu sei tudo, não sei o que, isso aí, né? Todas as coisas. Toda a tua consciência sei, que tá lá. Mas eu sou parte. É como se fossem os dedinhos, né? Os dedinhos. Os dedinhos. E o que acontece? Ao se manifestar... É uma mãozinha da família Addams aqui na Terra. Exatamente. Tipo isso. E o que acontece? A gente costuma pensar nessa estrutura em relação à consciência divina, mônada, que daí vem os eu superiores, que são, né, segundo as estruturas, são 12 eu superiores para uma mônada. Explicar isso pro pessoal bem sobre as mônadas, porque é um conceito que eu acho muito legal. Claro. Difícil de entender, né? Então, se puder dar uma Vamos lá, explicação, vamos passar ali até indo da mônada até a personalidade, o fractal, tá? Vamos lá. É o seguinte, quando existe essa criação do universo, né? Existe a questão da matéria em si, matéria, mãe, energia feminina, que precisa existir, porque senão não tem como você colocar nada ali. É que nem você ter, pra fertilizar, né? Pra colher. É que nem assim, ó, mais ou menos, vamos pegar uma analogia nossa, né? Tipo assim, o Windows, que é o software, é energia masculina, mas se eu não tiver um CD ou um computador, uma coisa que é o feminino, eu não tenho. Eu tenho simplesmente, o que eu faço simplesmente com o Windows? Nossa, não tem energia feminina de acolhimento e masculina de ação, né? Isso, então tem que ter... Então, assim... Constrói-se esse universo nessa respiração do universo, do cosmos, Deus, enfim, essa exalação. Vem todo esse éter cósmico construindo, vai passando, né, as miríades, vai construindo, chegando no parton, que é a menor partícula antes do que a gente conhece hoje como bóson de Higgs e tal, que essa partícula fundamental, mas o parton é antes dela ainda. Isso a gente aprende na biocibernética Ramatiz. É bem, bem interessante. Vai, então, chega nessa estrutura da matéria, né? Nessa estrutura da matéria, a gente... Tudo isso, obviamente, no próprio éter da exalação, já existe a consciência divina. Consciência cósmica em cada partículazinha do éter. Mas, Deus em tudo, né? Deus em tudo, que é o éter, né? Tanto que é o elemento primordial, o éter. Então, a partir do éter cósmico, ele vai ganhando estruturas. Vai ganhando. Eu gosto até de fazer uma analogia com a própria evolução da cabala, do número. O 0 sempre foi o todo. 0 é o todo, né? O 1, aí existe um primeiro movimento. Aquele que seria, né, o líder, o que puxa, o que empurra, né? Então temos então tem que puxar. Depois, eu preciso o quê? Tá, mas agora, se eu preciso conseguir manifestar esse processo, né? De alguma forma. Então, esse 1 que surge não é nem masculino nem feminino. É simplesmente aquela força que começa assim, ok, vou fazer, vou explodir, vou respirar. Ok, aí vem o 2, masculino e feminino. Então, a partir disso, agora eu tenho um princípio de criação. O princípio de criação sempre vai ser energia yin e yang, masculino e feminino. Atualidade, né? E isso sempre vai ter que ter, né? Esse processo para eu poder criar qualquer coisa, em qualquer dimensão. Eu preciso ter esses 2. Depois vem o 3. Quando eu tenho o 3, eu começo a criar a matéria. Tanto que nós temos 3 quarks dentro do próton, né? Então, a partir do 3, eu começo a dar a pirâmide, eu começo a ter uma base, né? Eu não tenho base com 2, eu tenho base com 3, né? Sim. Então, eu começo a ter os tetraedros, porque daí a cada 3 eu consigo montar a estrutura, tanto que a gente usa muito, né? O tetraedro, que a gente faz os símbolos, né? Que tem até do escudo marrárico, que são os 2 tetraedros, que a gente tem todo esse processo. Você né? diria que, assim, tem o todo aqui e essa mandala, né, que fica assim, essa mandala, na verdade, vai se densificando, então quer dizer, o todo, ele é como se fosse
tudo que tem aqui, só que se enxergando em outra dimensão, com uma percepção maior. E tudo que vai se densificando embaixo, ele vai perdendo meio que a percepção completa, é isso? Porque o que acontece? Toda vez que quando o todo decide se manifestar, né? Ele vai ter que adensar. E ele adensa numa experiência. O que é uma experiência? No laboratório, ela é limitada. Eu digo qual é a pressão, eu digo qual é a temperatura, eu digo qual é o peso. Toda experiência, eu digo quais são os parâmetros daquela experiência. Ou seja, limitação. Eu perco esse processo. Vou perdendo essa liberdade. Porque é um mergulho, né? Independente se a gente está falando de uma consciência que vai ser num grão de areia ou num ser humano, uma coisa. Existe, né, a consciência em todo esse processo. Digamos, tem a bola cósmica aqui, Deus, e saiu ali isso já é uma mônada? Ainda não? Olha, a gente até que poderia... Não, eu acho que... Não, na verdade, não. Nesse momento, ainda não, né? A gente... Porque como eu ainda estou estruturando todo esse processo, eu não estou consolidando e dizendo e criando realmente, assim, uma consciência que vai derivar ali, entendeu? Ele está ainda estruturando, ele está compondo ainda os elementos básicos, né? Então, por exemplo... Nesse processo, quando ele cria, né, o número 3, seria as miríades, inclusive, para ele ir evoluindo, se acoplando e formando as outras estruturas, que agora eu não lembro os nomes dela, até chegar num parton, que o parton ele se assemelha a uma pinha olhada assim de frente, tem, né, todas aquelas coisinhas assim. Ali eu já tenho realmente toda uma composição, eu já consigo começar, por exemplo, eu já tenho as estruturas do campo elétrico, do campo magnético, entende? Então, o primeiro, antes de eu chegar no parton, que já é uma estrutura primordial para formar, inclusive, tudo que é matéria, né? Porque antes a gente está falando de uma coisa que não é matéria, né? Ele está simplesmente compondo estruturas que vão gerar os campos, ou seja, energia, né? Sem ser matéria, né? Claro, tem aquela coisa que energia é matéria, matéria é energia, conforme eu densifico, mas é exatamente isso. Eu tenho energia, não virou matéria ainda. Eu preciso chegar num ponto de densificar para virar a matéria, né? Então, ele vai chegando nesse princípio e quando eu chego no número 4 a gente sabe, é um número da estabilidade. Quando eu estou no número 3, eu não tenho estabilidade, eu tenho loucura. O 4, né? O 4 é tanto na numerologia conhecido como estabilidade, né? Quando eu tenho a estabilidade, agora eu começo a pensar em algo a mais. Tanto que o 5 é conhecido como na magia, o pentagrama, que aqui é o ser com as duas pernas, os dois braços e a cabeça olhando para cima. Ou seja, consciência, eu começo a ganhar consciência de que eu faço parte de algo. Então, começa a ganhar um outro nível, né, de consciência do processo. Eu não estou simplesmente densificando. Não, o que eu sou aqui agora? Um grão, não sei o quê, entende? Então, começa numa outra coisa. Então, e depois, a hora que chega no número 6, o 6, para nós, na numerologia, é o conceito de família. Ou seja, você começa a perceber outros iguais a você. E você começa, então, a criar o tal do relacionamento. Você cria algum tipo de relação, né? A gente tem relação, na verdade, com todos os animais, todas as plantas. Por mais que uma planta não fale, mas existe uma troca. Existe uma consciência ali, então existe. Existe uma relação, né? Quando a gente chega no 7, a gente chega nessa questão já da espiritualidade, né? A gente chega nos setênios, a gente chega já agora em o quê? Ciclos de processos para que eu vá evoluindo. Tanto a gente tem os setênios, as crianças, sei o quê, 7 arcanjos. A gente vai criando agora estruturas, né, desses relacionamentos em evolução. Né? Quando a gente chega em 8, a gente chega no quê? Karma. 8, infinito. Movimento, não para, continua o processo. Espírito e matéria, né? Deus cria desde sempre até sempre, uma das respostas do Livro dos Espíritos, né? Infinito. Quando a gente chega no 9, o 9 a gente sabe que é o fechamento, né? É a conclusão, é a cura, né? A cura, mas a cura do quê? Exatamente, é o caminho que a gente volta, né? A gente faz o caminho de volta, então sempre é o quê? Sempre é um mergulho,
para depois voltar. Mergulha na matéria. Mergulha e volta, né? E claro, aí a grande pergunta de $1 milhão, a gente fala, tá, mas o que o todo quer se manifestar aí? Porque se ele tá lá sendo todo, por que ele quer? Aí essa é a grande pergunta, que a resposta é o amor, que nós não temos a concepção ainda do que é esse amor, né? Do que é esse. A gente tiver nosso ainda não tem nem a capacidade. Eu acho que a gente não tem a concepção nem de nada. A gente fica querendo descobrir o que Deus está pensando. O cara mais certo até hoje foi o Sócrates que falou que só sei que nada sei. Eu falei isso pro meu filho ontem. Falei, você é muito cheio de certeza, seja como Sócrates. A gente vai pensando assim, vai fritando, né? Em todas as experiências, porque estamos aqui, de onde viemos, mas não faz a nossa parte, deixa tudo passar, né? Porque tá pensando lá no... Sim. Muito. E nesse processo, então, né, que a gente estava falando das densificações, né? Então, ele vai criando isso e daí, ok, chegou nesse processo das consciências, aí a gente vai começar a ter a construção das mônadas, né? Eu acredito, né? Não é uma coisa que foi passada, mas que nesse momento que nós chegamos nesse número 5, é quando a gente começa a ter realmente a consciência das coisas, a mônada, né? Realmente a consciência, porque eu preciso ter essa consciência mais... É aquela assim, saber que sabe, saber que existe. Saber que existe. Por exemplo, né? Só para explicar, nos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, estamos no reino nominal aqui, né? A mônada não vai se manifestar, por exemplo, no reino animal, então. Vai. Inclusive em vários níveis. Por exemplo, tá? Vamos lá. A partir do momento que eu ganho a consciência, né? Que eu posso... Que o universo, ele pode... Na verdade, as regras estão prontas. Ele só respira e o negócio vai. Quando começa a surgir essas primeiras consciências, né? Eu posso, então... Eu construo essa questão das mônadas, né? A consciência seria a mônada, tá? Nesse caso dos 5. E essa mônada, ela tá em todos os reinos. Então, por exemplo, se eu pego, né, um grupo, né? Eu tenho uma mônada criada e ela vai ser responsável por se manifestar no reino mineral. Então, essa consciência, essa mônada, ela vai se fractalizar em sei lá quantos milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, não sei, talvez de uma região, né? De uma região, de um planeta, alguma coisa, e ali vai ter uma consciência, uma coisa que se forma, né? Entendi. E que ela vai interagir, ela vai estar evoluindo, ela vai ter responsabilidades, porque afinal ela está nutrindo de alguma forma, né? Porque mineral não é só pedra, né? Mineral são densidades, tudo, né? De consciência diferentes, né? Primeira densidade, segunda densidade, terceira, exatamente. Enfim, assim vai. Tanto que o que Sirius me passou é que no reino mineral, o ponto mais evoluído deles são os cristais. Os cristais, né? Porque eles vão crescendo, porque uma pedra não cresce. O cristal, ele vai. E dizem, entendeu? Que o vegetal, quando ele se movimenta, é a graduação. Pelo fato dele se movimentar, né? Meio que a graduação dele. E o animal, também aqueles que são mais domesticados, é o ponto de graduação. Porque são elmos e elmos. O que eu li dos animais é que quando eles começam a ter uma consciência separada, né? Por exemplo, os peixes são em cardumes. Eles ainda não estão com uma consciência... Almas grupo. Separada, é alma grupo. O cachorro já não. Já tem uma consciência, o gato. Né? Então vai ter essa evolução. Exatamente. Porque quando a gente fala de grupos, né? O cardumes, enfim, todos esses processos, eles estão experienciando ainda esse processo do grupo, né? Que eles precisam disso, né? Formigas. Formiga, eu ia falar da formiga. Então, é um ponto que tem, né? Dentro do reino animal tem, nossa... Sim, vários exemplos. Muita coisa, né? E às vezes alguns que a gente nem acha que são assim, às vezes tão evoluídos, né? E a gente, nossa, ele tá lá, às vezes lá no fundinho do mar, sei lá, não que seja, né? Mas sei lá, uma anêmona. Tá lá assim, às vezes, mas às vezes tem um que tá paradinho e tem assim uma grande consciência, assim, às vezes, né? Uma missão. Isso, então, assim, existe essa manifestação, Às então, vezes né? a tua missão é ser só uma pedra, né? Gostoso, né? Tomando um sol. Não vai sentir calor, não vai sentir frio, porque não tem, né? Uma pedra. Tem os tecidos nervosos, né? Então, tá ali. só fica ali curtindo. Mas tem um filme, né? Que é Tudo ao Mesmo Tempo no Mesmo Lugar. Você já assistiu? Já, mas cara, esse filme pouco, ele buga, mas tem uma hora que ela vira uma pedra, ela é filha dela, né? E a
gente, quando assistiu, a gente estava no início até do processo, assim, de começar a absorver esse tanto de informação que vem. E ficou muito claro, assim, tudo isso. Ficou muito claro que tudo é uma consciência, sabe? Que tem as densidades diferentes para cada coisa, que existem diversas possibilidades, que existem diversos universos que você cria, né? A gente se limita aqui, né? A gente se limita com tudo, né? Porque senão a gente perde o controle, né? Se perder o controle, a gente fica doido. E daí, nesse processo, né, da evolução das mônadas, tem essa passagem, né, do reino mineral, vegetal, animal, hominal, e dentro deles todos existe, sim, vários níveis, né, desse processo. Principalmente no que diz respeito aos instintos. Então, quanto mais instinto eu precisar ter, né, que daí não se pensa muito, não tem muita... claro, né, tanto que tem a classificação dos animais racionais e irracionais. Sim. O animal irracional, né, ele não tem uma continuidade do raciocínio. Ele não vai elaborar uma coisa muito complexa, assim. Claro, a gente vê alguns animais e vê assim, nossa, sei lá, um castor que constrói uma casa pensando no inverno, né? Mas tem, né, o João de Barro vai lá e faz, não sei o que e tal. Mas por quê? Ele está pensando unicamente na sobrevivência e procriação. Claro, aí a procriação faz parte da sobrevivência, né? Mas é basicamente nisso. Mas um tipo de inteligência diferente. Diferente, né? Exatamente. Exatamente. E, mano, outra pergunta, assim... Tu tem consciência de outras pessoas que estão na mesma situação que tu? E estão aqui e nem se percebem que, tipo... Tem Deve muitas, né? Muitas, porque essa questão que eu vou trazer aqui, que é dos fractais, né? É justamente isso, né? Essa questão de você estar numa experiência e você ter que estar limitado e não saber, né? Porque isso faz parte do game, do jogo, da simulação, né? Para que você evolua certas concepções e consciências, ou enfim, não é nem ganhar a consciência, mas você despertar aquela consciência que já existe, porque nós temos toda ela já em nós, então a gente vai despertando elas gradualmente, para que a gente possa realmente ganhar por mérito próprio, porque quando a gente... Porque assim, ó, é aquela coisa, porque se vir alguém e fala assim, simplesmente para você toda a coisa como não adianta, tá no teu mental. Vai passar por todo aquele crivo de ego e não sei o que, e não vai resolver. Não vai pegar. Então, por isso que existe toda uma estrutura espiritual, cidades espirituais, de reencarnação e tal, pensando, às vezes, para a pessoa passar uma vida inteira para conseguir ganhar ou despertar uma consciência específica daquela uma única coisinha. Coisa que precisa. Entende? Porque não tem como chegar ali e alguém te falar assim, olha, você tem que despertar isso porque assim... E não tem como ver. Entende? E uma coisa que eu aprendi, assim, né, no trabalho com as terapias é que ninguém evolui pelo outro falando, né? Tu só evolui quando tu quer e tu tá vivendo e... Ninguém vai evoluir o outro. Sim. Não tem assim, né? Minha mãe aprendeu com meus avós aquela coisa, né? Tu pode levar o cavalo até o rio, mas obrigar a beber tu não consegue. Ele vai ter que beber água, né? É complicado. Então, bom, mas então indo nesse processo, até chegar nos fractais, né? Então a gente tem essas mônadas em vários níveis que são essas consciências, essas supraconsciências, né? Então elas, para se manifestar, assim como o todo quis, por amor, enfim, fazer todo o processo, né? Essa mônada, porque é sempre uma coisa, o que está em cima como está embaixo, né? Lei hermética, ou seja, caibalho, né? Então, as mônadas vão querer fazer um processo de se manifestar e evoluir e crescer, isso aqui e tal, entendeu? Então, e não é só uma manifestação física, terceira dimensão. Ela pode se manifestar em várias dimensões. E isso é o que a gente conhece aqui, porque a gente está na terceira dimensão, a gente fala, mas e quantas manifestações de mônadas ainda mais elevadas que ocorrem em outras dimensões, entende? Das mais diversas formas, que eu não faço a menor ideia, né, da variação. Então, tem essas mônadas, vai evoluindo, os reinos e tal, lá. E existe, então, essa estrutura, né, que a gente fala, então, da mônada, que num nível mais do reino hominal, né? Então, a gente tem essa mônada do reino mais... do reino hominal, que tem essa responsabilidade de se manifestar no que a gente chama de eu superior. Então, uma mônada
né, dessa consciência hominal, ela se manifesta em 12 eu superiores, né, que é bem conhecido esse termo mais, né, que é o eu superior. Cada eu superior, ele pode se manifestar em até 12 espíritos, de fato, o espírito puro e tal, entende? E esse espírito, claro, quando, até como na própria doutrina espírita fala que eles são feitos simples, ignorantes e tal, porque, mas não no sentido pejorativo, mas é porque é um simples, porque ele não tem ainda tanta complexidade de ação, de mental, ele não vai sair pensando em construir prédio e carros. Não, não vai. Ele vai estar lá que nem o animal que a gente viu, porque o hominal, nós somos animais, só que animais racionais. Então, mas a gente ainda pensa em sobrevivência. A gente acha que é racional, né? Às vezes. Mas a gente pensa o quê? Sobrevivência, a gente tem os instintos. Então, esse é o processo. Então, assim, até 12 espíritos que um eu superior se manifesta. Então, desses 12 espíritos puros, eles estão em processo de evolução. Né? E claro que durante, sei lá quantos milhões de anos, ele vai se manifestar total e completamente numa encarnação. Mas vai evoluindo. Vai passar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão de anos, vai indo. Vai chegar num ponto que esse espírito tem a capacidade de se fractalizar. Por quê? Porque ele já passou por um monte de coisa e realmente numa questão de estratégia, até das próprias estruturas dimensionais e leis que existem, né? Faz mais sentido ele se fractalizar. Se fractaliza, reencarna lá e tal, vai levar, obviamente, existe a conexão aqui, está vivendo ao mesmo tempo, né? E agora, quantos fractais, né, que ele pode fazer, vai depender, claro, vai depender do espírito, quanto que ele já evoluiu, a capacidade que ele tem. Porque assim, esse processo de você estar em mais de um lugar ao mesmo tempo é uma coisa já totalmente conhecida, bilocação. Helena Blavatsky fazia, Padre Pio fazia, Jesus fazia, São Francisco, todo mundo sai do corpo, sai num lugar com um dos corpos e se tiver a capacidade de saber, né, manipular a energia, materializa. Entende? Dava aula. Teve um aqui que é bem conhecido, que é um médico, que ele saiu, no Brasil tem relato no livro, ele sai do corpo, ele se materializa em outro lugar, faz o parto da mulher, é um médico. E daí o cara chegou assim, nossa, mas como é que tu tava lá? Não sei o que, assim, não. E ele tinha essa capacidade. Eu não lembro qual que é agora. Eu não sei se é aquele Baço Novo que fala num livro dele, essa história, enfim. Eu sei do São Francisco que ele rezou uma missa num lugar e tava fazendo acho que um velório no outro. Sim, assim. O Padre Pio também fez isso umas vezes. Então, assim, então é da nossa natureza evoluir este conceito, né? Porque a gente está sempre evoluindo. Inclusive, até a questão da habilidade de tutorar pessoas. Sendo pai, sendo mãe, sendo irmão mais velho, sendo professor. Tu tá evoluindo porque todos nós, se já não fomos, seremos tutores, mentores. E assim vai indo. Porque o que está em cima é como está embaixo. Se tem eu superior, tem mona, tem não sei o quê, a gente vai chegar num ponto que a gente vai pode acontecer, assim. Por exemplo, de um fractal, de um espírito se desdobrar em 2, 3 fractais para viver a mesma experiência no mesmo lugar? Pode. Tipo, encontrei minha alma gêmea aqui, que são a teoria das almas gêmeas, né? Que falam que são os mesmos fractais. Pode acontecer também. Pode acontecer de se manifestar. Depende, claro, de toda a graduação daquele espírito, o quão velho, quão consciente, com a habilidade que ele tem com tudo isso, né? E vai depender também de toda uma permissão, uma regra, o conselho kármico. Enfim, existe todo um processo, né? Para poder fazer uma coisa assim, entende? E assim, o conceito, né, de almas gêmeas e chamas gêmeas, né? Assim... Eu vejo a alma gêmeas justamente sendo esses filhos do mesmo eu superior. Ou seja, não é só 2, pode ser até 12. Sim. Né? Pode ser amigos, irmãos. Né? Isso. Não necessariamente um homem e uma mulher também, como se não tem, né? até porque muitos... Eu já vi alguns casos, porque como vendo coisas espirituais, né? Desde os meus 18 a 9 anos ali, muitas dessas questões de encarnação, nossa, é filho de não sei o quê, voltou... Eu vi assim, que era mãe e filha. Mãe e filho, eram gêmeas, entendeu? Porque do mesmo eu superior. Da mesma mônada. Também, né? Que daí seria a mônada é o vô, né? É o vô, é o superior, o pai, ou a mãe, enfim. É a genealógica espiritual, né? Isso. E a questão da chama gêmea, né? Eu acredito, assim, que se a gente for pensar... Quando tem, assim, muita conexão, muita proximidade, até uma coisa, assim, até...
mais física da coisa, essa questão de ser 2 fractais do mesmo espírito faz mais sentido. Entendi. Entendeu? Eu nunca, assim, bati martelo com isso, tá? É coisas que eu divago, assim, né? Sim. Isso a gente faz mais teoriza, sentido. né? Isso faz mais sentido, né? Os 2 fractais do mesmo espírito. E daí, realmente, aí é uma coisa, assim, muito próxima, assim, sabe? É uma coisa... e, claro, o que acontece, a chama gêmeas, é justamente esse espírito... Cara, eu preciso transmutar e passar aquela coisa. Então, tá. Vai esse fractal, vai ter esta personalidade. Pimba. O outro vai ter essa personalidade, pimba, e eles vão se complementar. E vão ter que se aturar, né? E a nossa personalidade, né? Como que funciona isso, né? Porque a gente tem uma personalidade aqui, apesar da nossa criação, a gente tem aquela essência, né? Essa essência, ela vem também desse eu superior ou não? Ele tem a capacidade de ser várias coisas diferentes. E aí é na sorte. Assim, ó. A gente... Tudo tá evoluindo. Inclusive o eu superior, inclusive a mônada. Tá todo mundo com certeza. Evoluindo. Eles não estão lá assim, eu cheguei na perfeição. Nem a pau. Tanto que eles estão se manifestando para experienciar. Porque eles não podem, né? Uma mônada não vai encarnar, não vai, entendeu? Sim. Vai se manifestar num nível, para depois no outro nível, para depois, quem sabe, no outro nível, que seria o fractal. Então, eles estão em constante evolução. Mas é claro que essa consciência, ela vai vir. Esse eu sou. O eu sou é a mônada. Que é o que apareceu para Moisés, né? Eu sou. Seria talvez a mônada dele? É uma consciência que traz lá, que é muito forte. Que é Deus, mas sim, pode ser exatamente. o superior dele. Tanto que muita dessa galera que fala assim, às vezes, é de Deus ou contato, né? Não sei o quê. Eu tenho por mim que a maior parte é falando ou com o eu superior ou com a mônada. Algum contato. Com certeza. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui nessa primeira parte da nossa entrevista com o Emanuel. Mas na semana que vem a gente volta aqui e termina esse papo que é bem longo porque é muito interessante, muito complexo. Precisa ficar tudo muito bem explicado, porque dá um bug na cabeça mesmo. Isso vai ter parte 1 e parte 2, né? É isso aí. Então não se inscrevam de curtir, compartilhar, se inscrever, que a gente está contando com a audiência de vocês. Um abraço. Gratidão, Emmanuel.